Fala galera, sejam bem-vindos ao novo episódio do Namastreta, o podcast que descomplica a espiritualidade. E nesse 16º podcast, eu trouxe um convidado de peso, que é Tiago Carvalho, especialista aqui, né, Tio? Eu perguntei pra ele, Tio, como é que eu te apresento? Porque ele faz tanta coisa. Então, mas um dos principais trabalhos, e eu falo serviços, né, que ele oferece ao mundo é como terapeuta comportamental. É isso, né, Tio? Exatamente, Ju. Gratidão pelo convite, gratidão a todo mundo que está assistindo, acompanhando a gente aqui. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês no Namastreta. Ô, Ti, e geralmente, né, você sabe que é um bate-papo entre amigos aqui, né? Total. Mas como o pessoal não te conhece ainda, eu gosto sempre de pedir para os convidados se apresentarem, mas do jeito que você sentia, assim, sabe? Contar um pouco da sua experiência, da sua trajetória, para a galera também ver, né, que a gente também passa por desafio, já que a gente vai falar hoje, né, de como saber que me desconectei de mim, né, que é um tema que a gente quer trazer pro pessoal. Então, conta pro pessoal um pouquinho aí da sua experiência, da sua trajetória. Ju, a minha trajetória com desenvolvimento pessoal, ela foi uma surpresa. Na verdade, eu sempre tive para mim 3 metas anuais. Uma meta espiritual, uma meta pessoal e uma meta profissional. Sempre coloquei assim, ó, todo ano tem que ter. E aí chegou um ano... Faz um tempinho, eu tava com 17 anos. E aí chegou... E eu já tinha resolvido a meta financeira, já tava ok. A meta espiritual já tava ok dentro do que eu tinha colocado. E a meta pessoal, eu falei, tá, o que eu vou fazer para melhorar como ser humano? Sempre colocava... E não tinha aparecido nada. Tava setembro, assim, eu falei, meu Deus, eu vou terminar o ano sem ser um ser humano melhor. E aí um gerente de uma empresa que eu trabalhava na época falou, pô, vai ter um curso, por que você não vai nesse curso de desenvolvimento pessoal e tal? Eu falei, quando é que é? Amanhã. Imersão, final de semana, 3 dias, sexta, sábado, domingo, hotel fazenda, aquelas coisas. Eu falei, vou. Você tinha 17 anos? 17 anos, né? 17 anos. Aí eu falei, vou, né? Faz pouquinho. Falei, vou. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, isso daqui é mentira, é utópico. Será que existe isso? As pessoas são assim, né? Querem o bem das pessoas, são amorosas, são humanizadas. Isso é de verdade? Inicialmente eu achei utópico. E depois de alguns segundos, eu falei, pode ser real. Quando terminou aquela experiência, aqueles 3 dias, eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Estragou a minha carreira. Tudo que eu tinha planejado. Exato. Desde os meus 11 ali estudando para ser um garoto de programa, né? Trabalhar com programação no meio da faculdade ali e tal, já com cargo de multinacional, 5 dígitos, aquelas coisas todas. E aí eu falei, eu não quero mais isso. Nossa, mas desde os 11 você já tinha isso na cabeça, que você ia trabalhar com programação? Isso, já estava certo. Não, minha carreira já estava montada, aposentadoria, tudo certinho. Caraca. E aí, quando a gente está aberto, o caminho vem, né? As coisas vêm, o chamado vem. E aí eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Saí de lá, me matriculei num curso de PNL, né? A gente está falando de 2000 e tantinho, que ninguém sabia o que era PNL ali. Então, e aí foi. E nesses 14 anos para cá foram só desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, estudando muito, apreciando muito e aprendendo pra caramba, né? Parte técnica, porque eu me apaixonei pelo comportamento humano. Então, o que é o ser humano, como é que as pessoas, como é que a gente muda o nosso comportamento, como que a gente se aprimora, não para fazer mais, mas para ter uma vida que vale a ser vivida, uma vida agradável, gostosa, realizada, plena. Essa foi a busca. Essa é a busca, a jornada. É a busca, né? Nossa, que bom ouvir você falar isso, porque você falou, nossa, com 17, o meu foi com quase 27. 10, você tá com mais bom karma do que eu. Mais bom karma. Começou antes, né? E, ô Ti, nessa sua trajetória, já que o tema, né, como saber que me desconectei de mim, nessa sua trajetória, assim, vamos começar por aí, então, vai. Como que você percebeu que... Primeiro você, né, que você estava desconectado de você, então, tipo, você tinha todo um planejamento mental, vamos dizer assim, para uma linha. Aí você vai para um processo de autoconhecimento, e aí você olha aquilo e fala, não, peraí, não é isso que eu quero, né? Então, você estava, pelo menos no meu entendimento, desconectado de você. Então, como é que... Vamos começar por aí. Como é que você conseguiu identificar isso e como é que hoje você ajuda também, né, as pessoas nesse caminho?
O primeiro indício que a gente tem que ter é que em algum momento, assim, às vezes parece que tá tudo certo. Sabe, o relacionamento tá ok, o trabalho tá ok, a grana tá ok, ou não tá. Quando não tá, né, nitidamente você já vê uma disfunção. Putz, tá faltando grana, o relacionamento não tá legal, a saúde não tá legal. É um sinal claro de que eu tô desconectado. Porque estar conectado consigo não é um esforço, ele é natural. O que acontece é que a gente cresce aprendendo a fugir da nossa natureza. Né? Então, eu ouvi uma vez de um mestre que ele falou assim, as pessoas ficam competindo, questionando, fazendo um monte de coisa. Você já viu alguma árvore se comparar com outra e se questionar com outra? Não. Por isso que você nunca viu uma árvore num consultório de terapia, né? Exato, porque ela naturalmente age. Então, a nossa natureza ela é fluida. Então, se o trabalho está fluindo, se o relacionamento está fluindo, se a saúde está fluindo, as coisas estão fluindo, eu estou na minha natureza, eu estou no meu centro. É um fluxo, é como se fosse uma correnteza e ela vai. Só que se eu saio de mim, eu não tenho como estar no meu fluxo, porque eu não estou ali. Então, esse é o primeiro ponto. Então, se tem alguma disfunção em alguma área, não está legal, é um sinal de desconexão. Um outro sinal é quando parece que tudo está ok. As coisas estão ok, mas parece que falta algo. Né? Então, essa é uma coisa que a gente tem visto muito nos últimos tempos, né? Tenho recebido muito das pessoas falando isso. Olha, eu fui viver o meu sonho, fui viver a minha missão, atingir o dado sucesso. Mas eu não me reconheço. Eu não sei, eu não estou me sentindo, eu não estou me percebendo. Então, quando tem disfunção, tá claro. Agora, quando tá tudo ok, mas parece que tá faltando algo, né, é um chamado de alma. É a minha essência falando, volta. Então, a gente sente esse chamado. Tá ok, mas falta algo. Tá na hora de voltar. Eu tava ouvindo você e tava me vindo duas cenas na cabeça. É interessante isso. Do filme Soul, né? Que a gente usa isso sempre, né? Nos nossos treinamentos, nos cursos. Que é aquela realmente, né? Aquela cena do cara lá que se desconecta. Eu falei isso já em alguns podcasts. Desconecta dele lá, o cara que trabalha com investimento, né? E aí quando ele reconecta, ele olha e fala, cara, né? Tipo, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui? Então, eu acho que muita gente passa por isso. Mas aí também tem uma questão que é a coragem de ser quem a gente é. Exato. Né? Então, eu acho que esse é um ponto, porque desde criança a gente é ensinado, mas tá vendo, o seu irmão é educado, você não é. Tá vendo, o seu priminho obedece e você não obedece. Então, a gente o tempo inteiro tá sendo comparado. Sim. Né? Então, assim, quando eu vou falar por mim, né? Quando eu nem sabia o que era autoconhecimento, eu fazia isso inconsciente. Hoje, às vezes, a gente usa como benchmark algumas coisas, né? Mas eu sei hoje que eu sou única. Mas demorei para chegar nesse ponto. Então, acho que tem essa questão. E outra coisa que me veio na cabeça foi um vídeo da Oprah que eu assisti hoje cedo. Que o cara perguntou, porque você falou de sucesso, né? Isso. E a gente sempre acha que o sucesso a gente compara com números, né? Aquilo que você falou, já tinha lá minha carreira, meta, né? E aí ela falou isso. Ela falou assim, primeiro que depende do que é sucesso, né? Para cada um. Ela falou assim... se você olhar todas as pessoas que a gente diz que tem sucesso, o que é esse sucesso? Dentro dela, ela sabia o que ela queria. Então, primeira coisa, você tem que saber o que realmente você quer. Não o que as pessoas querem que você queira, e nem o que as pessoas querem que você seja. O que você sente. E ela falou exatamente isso, e é o que a gente está falando, né? Exatamente isso. Que hora que você falou, nossa, o vídeo que eu vi hoje. Ela falou assim, quando você sente aqui, fala, eu quero isso. E aí, a hora que você chega naquilo, isso é sucesso para você. Então, se você vê as pessoas que realmente se sentem felizes, né? Que vivem uma vida que fala, putz, eu tô plena, eu sinto que eu tô fazendo aquilo que eu vim fazer, é porque elas ouviram esse chamado e seguem nesse fluxo, que foi o que você falou. Mas hoje, realmente, eu falo que poucas pessoas conseguem fazer isso, né, Ti? É porque a gente tem um desafio social mesmo, né? Assim, a sociedade como um todo, ela não funciona com as pessoas serem individualizadas. Né? Eu sou o único e eu sou meu único, né? Coloca-se métricas de comparação para que as pessoas sejam padronizadas, porque é mais fácil de lidar com uma massa do que de lidar com vários seres individuais que têm características individuais. Então, existe uma padronização. Por consumo mesmo, né? Para vender mesma marca para todo mundo, a mesma roupa, a mesma comida, o mesmo tipo de comportamento. Então, por isso, acontece. Só que desde pequeno, a gente é ensinado a desqualificar
o que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero, e entender que o que o outro me diz faz mais sentido. Então, tá lá a criança e ela fala assim, eu não quero tomar banho. Não, você tem que tomar banho agora. Então, ela é uma bobeirinha. Sim. Tudo bem, autocuidado, mas você tá dizendo, não é o que você quer que tá certo, é o que eu estou dizendo que é o certo. Né? Pai e mãe tem aquela frasezinha, eu sei o que é melhor pra você, né? Eu sei que a turma que tá assistindo não viu isso, nunca mas eu sei o que é melhor pra você, você não sabe, né? Pode ter assistido isso em algum filme, talvez. Isso, né? Talvez já tenha visto um amigo, um colega, alguma coisa. Eu sei o que é melhor pra você, né? E talvez já tenha dito, né? Então, porque é aquela coisa, eu tenho mais conhecimento, então a gente cresce com essa cultura. É em casa, o pai, a mãe, o avô, o tio, na escola, o professor, né? Muitas vezes, quando a gente, na religiosidade, né? A gente tem um líder religioso que sabe o que é melhor para mim. Sim. E eu não sei, e eu tô ali num lugar de aprender porque eu não sei, né? Eu sou um pecador, um errado, ou qualquer coisa desse tipo. Então, o que eu sinto, os meus instintos, os meus impulsos, isso tá errado e eu tenho que me adequar a uma norma. Então, já começa essa desconexão aí. Porque se eu me adequo a uma norma, desrespeitando a minha essência, eu já começo a dizer, o que eu sinto, o que eu sou não é. Esse que dizem é. Então, eu vou para um caminho, eu estou sentindo algo e eu vou por outro. A gente aprende isso. E o lance do comportamento humano, da ciência comportamental, é exatamente nesse lugar. Acontecem duas coisas. Uma eu crio um caminho neural de, sempre que eu sentir algo, o caminho é como se eu fizesse um viaduto. Eu sempre passava por aqui, aí eu começo a usar, esse viaduto é mais interessante, o acesso é rápido. Então, sempre que eu chego eu estou sentindo algo, o caminho diz, não faça o que você sente, faça o que dizem. Então, eu crio esse caminho neurologicamente. Então, o meu cérebro, ele é preguiçosinho e ele vai no caminho que é mais fácil. Tá. Né? Você já viu que o Waze vicia? Né? Você vai 10 vezes na mesma rota, sim, aquela não é a melhor rota, mas ele já pega. Acontece isso. E o nosso cérebro também vai nessa, que já está pronta. Entendi. Então, acontece isso neurologicamente falando, e acontece isso também de forma de condicionamento, forma comportamental. Eu me condiciono. Veio o pensamento, veio o sentimento do que eu quero? Não, faço o oposto. Então, é um movimento que leva à desconexão, né? Assim, comumente, continuamente. E tem essa questão, né, que você começou falando isso, essa questão da sociedade e qual que é o padrão, né? Tipo, eu falo muito isso. Tipo, somos seres humanos, né? Isso. Terra, a gente sabe. Isso, até então. Então, se somos seres humanos, nós somos seres cientes, que sentem. Exato. Só que o ponto a gente é ensinado para fazer e para pensar, né? Ou pensar em fazer. Não, porque tem gente que faz primeiro e depois pensa, né? Então não importa. Mas enfim, geralmente para pensar e fazer, não para sentir. E aí quando a gente começa a falar isso, né? Nos treinamentos, quando eu que levo isso mais para o mundo corporativo, o pessoal está acostumado que o Ti sabe disso, eu falo muito. Cara, sente as coisas antes de sair fazendo. Né? Como que você vê isso, Ti, dentro desse trabalho que você faz, até, né, com as empresas, esses trabalhos, né? Mas como que você vê a importância das pessoas realmente sentirem mais, ao invés de só pensar e de sair fazendo? Assim, qual que é a sua percepção sobre isso? É interessante porque quando você vai para um mundo corporativo, executivos, muitos falam assim, os que não são ditamente super espiritualizados, eles falam assim, não, eu sou racional. Né? Eu não sou emocional, eu não sou de sentir, eu sou racional. É isso aí. E aí é muito interessante, porque todo racional é super emocional, né? Sim. Então, quando vem para um curso, quando vem para uma mentoria, quando a gente puxa, o insight, a sacada, o feeling é sentimento. Né? É que se fica em inglês, tudo bem, vira mais técnico, né? Não, o cara tem um feeling pro negócio. Né? Ele sente. Ele tá sentindo, vamos traduzir, né? Vamos traduzir. Então, esse sentir, ele é natural. Então, o que acontece é que as pessoas não aprenderam a perceber racionalmente. Então, ela tem uma impressão ruim, ela tem uma resistência. Aí o pessoal às vezes chama isso de autossabotagem. Eu tô me sabotando. Peraí. Presta atenção no qual é o sentimento que tá vindo. Porque ali, se eu começo a ter mais autoconsciência, é o termo mais clichê da era, sim, mas é o termo mais dito, menos aplicado. A autoconsciência é realmente estar consciente sobre mim. Peraí, o que eu tô sentindo?
E depois, o que eu tô sentindo, o que isso quer dizer para mim, né? O que eu tiro disso? Né? Tô com um desconforto. Não tô com uma resistência. Eu tô procrastinando uma situação, né? A gente vê pessoas com projetos lindos e maravilhosos e fala, nossa, eu tô procrastinando. E ela faz um curso de gestão de tempo. Né? Eu sempre brinco que a pessoa faz um lance maravilhoso. Ela vai na livraria, ela vê um livro de procrastinação, ela compra e deixa para ler depois, né? E ela guarda. A prova básica que tá procrastinando, né? Então, não é sobre gestão de tempo. É sobre entender que tem um sentimento ali que tá travando. E eu simplesmente não olho para ele. Eu vi outro dia uma analogia, né? Era um seriado, um desenho, uma coisa assim, que eles estavam tomando, era uma família, estava tomando café da manhã e aí tinha um polvo gigante na mesa, aí pá, batendo, derrubando o leite, os cereais, as coisas. Gente, vocês viram? Aí a pessoa ainda diz, vocês viram que tem um polvo gigante em cima da mesa? Sim, não, a gente sabe, mas é só fingir que ele não tá, que ele desaparece. Fica tranquilo. E aí ele quebrando tudo, derrubando as coisas, né? E é exatamente isso, né? Finge que esse medo não tá aí. Finge que essa resistência não tá aí. Finge que... E aí eu vou fingindo o quê? Então, eu sinto uma emoção e eu desqualifico essa emoção. Então, eu tô me desconectando de mim, eu tô me afastando de mim. Né? Então, eu tô me ignorando. Né? Em alguns momentos, é como se... A sensação é como se a gente estivesse pedindo esmola emocional de si. Sim. Então, eu tô ali pedindo uma esmola para mim, me dá um pouco disso, por favor, só um pouquinho de segurança, um pouquinho de afeto, um pouquinho de valorização. E aí é como se eu passasse ali e nem olhasse para o lado. Não tá pedindo muito. Aquela esmola. Só um pouquinho, né? Isso, me dá a quentinha de hoje, sabe? E às vezes a gente sente isso. Acorda numa segunda-feira e aí a pessoa fala, putz, eu tô desmotivado. E ela pega e vê 2, 3 frases motivacionais, mas não para e se olha e fala, se dá uma marmitinha emocional de afeto, de carinho, de incentivo, né? Sim. Então, é isso. Nossa, que interessante. Gente, eu falo isso às vezes, uma pausa aqui, que eu falo que eu sou muito abençoada, né, de fazer o podcast, porque todos os convidados que eu trago, eu escolho as pessoas, assim, né, eu brinco, eu tenho uma lista, mas eu vou sentindo, e com o Ti foi isso também, a gente casou a agenda dele, né, pra vir pra cá. Super. E eu falo que eu sou muito agraciada, né, tenho bom karma pra isso, porque eu aprendo muito, né, então eu tenho a possibilidade de estar aqui tendo uma aula particular e depois a gente compartilha com quem tá assistindo. Mas... Você falando isso, me veio uma questão da autocobrança, né? Também. Porque e aí a gente volta na infância. Não tem isso? Eu brinco que tudo vem manual de instrução, né? Você compra um celular, você compra um relógio, você compra um microfone e tem lá como usar. A gente não lê muitas vezes, né? Tem tudo lá, né? Tem a câmera, qual a melhor forma de usar? A gente às vezes não lê, mas vem um manual. Sim. E nós, como seres humanos, pelo menos até onde eu sei hoje, no meu nível de verdade, a gente não vem com esse manual. Né? O que a gente sabe é que tem algo dentro de nós e que a gente tem que fazer essa busca o tempo inteiro de olhar pra gente. E aí eu falo por mim, que entro numa autocobrança absurda. Quando você começa a ter consciência, é isso que você está falando. Quando eu começo a ter autoconsciência, eu começo a lidar melhor com isso. Mas, na sua percepção, assim, como que a autocobrança também impacta, né, nesse processo da gente se desconectar da gente, da gente não viver aquilo que a gente veio para viver, da gente não criar aquilo que a gente sente que a gente precisa criar? Como que você vê? Eu acho que às vezes vão até um boicote, né? Não sei, mas para mim, assim, e o último podcast que eu falei de astrologia, né, a gente estava falando da questão de alguns pontos, no meu caso é o Saturno, né? Então eu tenho um Saturno muito forte. Então, se não tá perfeito muitas vezes, né, quando eu não tinha consciência, eu não lançava alguma coisa. Hoje você vê o primeiro episódio do podcast, vê, né, hoje o 16º, você vê que tem uma evolução, mas se fosse antigamente nem tinha lançado o primeiro, porque por conta dessa autocobrança de ser perfeito. Então, dentro da sua experiência, como é que você vê essa questão da autocobrança aí? Ô, Ju, você falou do podcast, né? Eu lembro, quando eu estava no Vale do Silício, eu ouvi uma frase que é do ex-CEO do LinkedIn. E aí ele falou o seguinte, ele falou, olha, se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto, do seu serviço, do seu podcast, você começou tarde demais. Entendeu? Eu falo assim, nossa, não, eu sei que eu tenho que me orgulhar, assim, de alguma forma. Falo, se você olhar para trás e não tiver vergonha, você demorou, você tá atrasado, você demorou demais para começar. Sim. E é exatamente isso, né? Mas a gente é treinado a ser perfeito. E se não tiver incrível, se não tiver perfeito, se não tiver fantástico, num nível de perfeição que é
a minha métrica de perfeição não acontece, né? Pergunta como eu sei disso, né? Deixa eu pensar, Sim, né? já ouvi falar desse negócio. Nisso. Atendi alguém que passou por isso. Já atendi uma pessoa ou outra que passou por isso. E o grande lance é que, em algum momento, a gente precisa entender que a perfeição, quando a gente coloca perfeição é ponto de chegada. Então, ó, quando chegar nisso, tá perfeito. Dá para melhorar o que tá perfeito? Não tem como, né? Se tá perfeito, tá perfeito. Sim, lógico. Né? Esse é o conceito de perfeição, né? Tá. Assim, não mexe, que tá perfeito. E perfeição é ponto de chegada. E eu costumo dizer que a gente, né, nessa vida, pelo menos, né, respeitando a clínica, pelo menos nesse período aqui, só tem um ponto de chegada, né? Que é o caixão. Né? Para algumas pessoas é a urnazinha do crematório, tá tudo certo. Mas esse é o ponto de chegada. Né? Da hora que você saiu da barriga, o ponto de chegada é o caixão. Né? Pensando nessa vidinha. Sim. Tudo que está no meio disso é percurso, é caminho. Então, se eu quero perfeição é ponto de chegada. Eu não encontro essa perfeição durante o caminho. Entende? Então, esse conceito de perfeição que a gente traz, ele está disfuncional. E aí, se eu entendo que a perfeição, se eu aprendo a apreciar, abrir mão do perfeito e aprecio o caminho, começa a ser mais interessante. Tem uma frase que eu sempre falo para os alunos do Reconhecer que é: eu sou um milagre em construção. Eu sou o maior milagre em construção. Caramba, quantos átomos, moléculas foram juntando, viraram células, tecidos, órgãos tal, e se uniu e formou esse ser único que está aqui, que não tem igual, não é só a digital, né? Mas esse ser não tem igual, um rosto igual, mesmo com essa... gêmeos, né? Isso, né? Eu sou gêmeo, né? E não tem nada a ver, né? Ela ficou com a inteligência, eu fiquei com a beleza. Ou vice-versa, alguma coisa assim. Mas, então, não tem nada a ver, né? Então, assim, não tem outro ser igual. Então, eu sou único. Dado isso, né? Juntou um monte de coisa para que eu estivesse aqui. Então, isso é um milagre. Isso é um milagre, independente de qualquer coisa. Isso é um milagre, juntar tudo isso e formar isso. Então, ok, eu reconheço que eu sou um milagre. Só que, ao mesmo tempo, uma frase o complemento que eu amo, que é: eu sou um milagre em construção. Ou em evolução. Sim. Porque todo dia eu posso colocar um tijolinho. Então, quando fala, eu sou perfeito, abre um lugar de muito julgamento. Agora, quando eu falo, eu sou um grande milagre, é maravilhoso. Sim. E eu sou um milagre em construção. Então, todo dia eu me dou permissão agora para evoluir, para colocar um tijolinho. Às vezes eu coloco um e tá torto, eu vou lá e arranco, tá tudo certo. Sim. Né? E vai colocando. Então, abre um lugar muito mais amoroso. Eu falo que o autoconhecimento, ele só é real, ele só é verdadeiro, legítimo, sim, se ele vier junto com a amorosidade. Porque a primeira coisa é o olhar amoroso. E depois eu vou para o autoconhecimento. Se isso acontecer antes, eu começo a ter consciência antes, não é autoconhecimento. Eu começo a ter consciência e começo a me cobrar. Sim. Então, isso aí não é autoconhecimento, isso é autoflagelo. É verdade. Nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tinha que fazer isso. Nossa, que terrível. Isso é autoflagelo, isso é automutilação emocional, psicológica. Total. Né? Isso é terror psicológico comigo mesmo, né? Eu vou para esse curso e agora eu vou ter que... Vou mudar de uma vez por todas, né? É um olhar amoroso. Aquele olhar amoroso que a gente tem quando a criança começa a andar e ela cai. E eles falam, ai, ok, bonitinho. Olha que fofinho, né? Cai em cima da fraldinha, fofinha e tal. E aí você vai, levanta e fala, continua. Tá tudo bem, vamos por aqui. Né? E esse é o olhar. Para se exercitar. Eu não digo que você tem que ter, não é uma obrigação, é uma escolha, sim, obviamente, mas é uma escolha muito deliciosa, sabe? Quando você começa a exercitar um pouquinho, é um exercício, é bem gostoso, é bem interessante. E eu ia te fazer a pergunta, mas me veio uma coisa antes, agora que você falou da amorosidade, né? Que é algo que conecta a gente também, né? Já que sim, a gente vai falar disso, porque... eu conheço o Ti não faz muito tempo, né? Mas um ponto que nos conectou, que é o Edu, né? Que a gente trabalha junto com o Edu, que eu conheci em 2012. Eu achei que era 2013, mas era 2012. Eu falo que o que mudou, assim, o que me fez... Eu já estava nesse caminho do autoconhecimento, mas foi o que me fez virar a chavinha, foi realmente essa amorosidade que o Edu traz e que a gente compartilha hoje. Porque quando eu entrava no caminho do autoconhecimento, era só porrada. Só porrada. Aí eu falava, nossa, mas aí eu vou para mais um treinamento e mais uma porrada, e aí eu voltava no chicotezinho. E eu lembro que quando eu passei
quando eu conheci o Edu, a Dani, quando eu passei pela primeira experiência com eles, né, que é do Namastê, pra mim, assim, mudou totalmente a chavinha. Eu falei, cara, é isso, né? E aí, lógico que teve todo um processo nisso, e hoje eu olho pra trás e vejo que a grande chave é essa. E aí, como você falou, não é que tem que ser, é uma escolha. Então, eu posso escolher caminhar por um caminho de autoflagelo, de dor, ou eu posso escolher, sim, caminhar nesse meu caminho do autoconhecimento e de autoconsciência, mas com amorosidade, que fica muito mais leve, né? Então, e olhar a gente realmente, eu acho que quando você fala da criança, a gente tem essa ternura, né? Quando você olha para uma criança, você vê isso. E como eu tenho a dádiva também de ter 3 sobrinhos, então eles me ajudam nesse processo. Você também tem, né? Sim, nossa, tava com ele ontem, inclusive, brincando. Eles ensinam isso pra gente. Então, quando a gente olha para um outro ser humano, né? Vendo que ele é um milagre em construção, né? Isso. É um mantra isso, hein, gente? Agora, eu sou um milagre em construção, né? Quando você olha com essa amorosidade, até nós, como terapeutas, como mentores, enfim, num papel que a gente está exercendo ali, a gente consegue ajudar a pessoa de um outro ponto de vista, né? Que daí a gente tira o julgamento, deixa que o amor conecte as pessoas para que realmente a gente possa ser um canal de transformação, né? Ju, é muito doido porque muda mesmo. Uma vez eu tava na casa de uma amiga, a gente, né, que acredita que tudo acontece ao acaso, né, tal, dá sorte, coincidência. E por coincidência, eu fui jantar na casa de uma amiga e aí chegou um cara meio doido lá, tal, né, eu falo que a gente é meio doido, um cara meio doido e tal, e ele olhou pra mim assim e falou, não era o propósito, ele olhou pra mim e falou, eu vou ler seu calendário, Maia. Eu falei, como assim? Não faço ideia. Não, senta aí que eu preciso. Eu tô sentindo, eu preciso ler. Pô, que é isso? Tá vambora. Vamos ler aí, né? Tá tudo certo, quanto é que é, como é que fica, né? Vambora. Né? E aí ele leu lá e ele falou: olha, o teu Kim, o teu destino, né? Ele nem usou na época, mas ele falou assim: ó, o teu destino aqui é amorosidade. Aí eu falei, como assim, né? Não, tô solteiro. Eu tô aí distribuindo amor no mundo, não tem problema. Estava solteiro mesmo na época. Eu falei, mas o teu lance é amorosidade, o teu trabalho é amorosidade. E eu não entendi. Eu não entendi isso na época, mas depois me caiu uma ficha muito grande, porque eu estudei a vida inteira com mentores porradeiros, que crítica, e eu sempre fui extremamente autocrítico e eu era porradeiro com os meus alunos também, nos cursos, nessas coisas, dava pancada. Você desconstrói, mas não é que não funciona, mas existem outros jeitos. E aí quando aquilo veio pra mim, eu falei, putz, mas por quê? Eu não entendi essa missão aí. E aí eu entendi que eu não estava sendo amoroso comigo. Eu buscava autoconhecimento e tal, né? E eu não estava sendo amoroso comigo. Eu falei, ok, deixa eu experimentar esse negócio então para ver, já que saiu nesse calendário, não estava pedindo. E aí eu comecei a buscar ser mais amoroso, um olhar mais amoroso comigo. E aí quando eu comecei a fazer isso, começou todo cliente que chegava para mim, extremamente autocrítico, extremamente desamoroso consigo. E começaram a me... Como que eu vou ser mais amoroso? Como eu me amo mais? Tá bom, entendi. Então, quando a gente fala de estar próximo de si, de se conectar consigo, você imagina que estou eu aqui com a minha essência bonitinha. E imagina que a sua essência é uma pessoa linda, maravilhosa, sensacional, fantástica. Aí você chega e começa a descascar com ela, porrada nela, brigar com ela. O que vai acontecer? Naturalmente vocês se afastam, né? Vai pedir divórcio. Vai pedir, divórcio, não quero, tô fora, não é o tipo de... Então, quando a gente fala, nossa, eu tô... Quando a gente está sendo muito autocrítico consigo, a gente se distancia de si. Porque não dá, eu não consigo conviver comigo. É verdade. Né? Porque eu estou sendo muito, muito tóxico. Então, quando a gente começa a olhar, mas olhar de forma mais amorosa consigo, se tratar de maneira mais amorosa... Aí, quem não gosta de um dengo, de um carinho, de um chamego, não é? De um elogio, de uma valorização. Aí é gostoso. Aí a nossa essência fala, nossa, gostosinho. Eu quero ficar mais, né? Vou ficar para um café, vou ficar para um jantar, vou passar a noite com... Sabe? E aí fica, vamos casar de volta? Vamos reatar? Né? É isso, sabe? Eu tô me tratando bem, às vezes a gente se divorcia de si, não sabe por que se distanciou. E aí entra aquele conceito, né? De que tudo que tá
Porque entra uma comparação, então você fica naquela, Total. né? Você começa a ver em volta, as pessoas começam a fazer isso. Só que aí, em vez de você olhar para quem está fazendo aquilo que talvez seja um caminho que você queira trilhar, você fala, não, mas a maioria está fazendo isso. Né? E aí você começa a seguir ali. E aí também entra, pelo menos dentro acho que da minha experiência aí, esse lance de tipo, não adianta fazer mesmo. Tipo, putz, não, dá muito trabalho, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito, que né, quando eu falo muito isso, para de fazer com você aquilo que fizeram com você, né? Exato. Então, essa frase, eu lembro que vira e mexe, eu lembro dela, assim, porque a gente, às vezes, sofreu uma experiência, às vezes, não tão legal, de desamor, de desamparo, a gente sabe disso, né, que seja, e aí a gente, esse é o normal, então eu continuo fazendo aquilo comigo, e aí é isso, aí eu faço um divórcio aqui interno, né? Exatamente. Como é que... E aí eu replico, a frase que eu ia falar é: tudo que tá fora tá dentro, né? Exato. Então, se eu tô aqui separada aqui de mim, que sou o ser mais importante para mim nessa experiência, quiçá com as pessoas que estão fora, né? E aí a gente vai se isolando, aí é um dos casos, né? Porque eu sei que você também faz esse acompanhamento de pessoas, às vezes, que estão num momento depressivo, deprimido, né? Ou, enfim, com outras questões aí. Então, acho que olhar com essa amorosidade primeiro pra gente, né? Que eu falo que a metáfora que eu faço é de um tubo, né? Então, imagina que eu sou um tubo que vou passar, né, ali algo para outras pessoas. Um canal que seja. E se esse canal aqui tá sujo, por que eu tô passando? Exatamente. Né? Então, se esse canal aqui tá com raiva, eu tô passando raiva. Se esse canal tá, né, angustiado, eu tô passando angústia. Agora, se esse canal tá alegre, se esse canal tá em êxtase, se esse canal tá amoroso, se sentindo, né, amorosa, é isso que eu vou passar para os outros. Então, acho que esse ponto, a gente tá falando bastante sobre isso, porque às vezes a gente não se dá conta disso. Não. Né? E aí a gente fica no piloto automático. E aí até teve uma coisa que eu queria trazer para você, Ti, que é assim, a gente vai caindo numa normose, né? Tipo, então é normal a gente né, se agredir, é normal a gente querer se comparar, é normal. Tudo, e ainda mais nessa vida instagramável, né? Que a gente sabe bem disso. Então, em vez de eu usar toda essa tecnologia, essas redes sociais para algo positivo, eu fico nessa comparação. Como que você vê hoje essa questão dessas comparações, né? E o quanto isso afeta realmente, aí você trouxe essa parte, né, toda... Eu sei que você tem essa formação na neurociência. Como que isso afeta realmente hoje as pessoas que... Por que está tão alto esse número de depressivos, né? É que o Ti, gente, só para vocês saberem, ele é um cara extremamente estudioso. Então, de vez em quando a gente entra nos papos profundos, e aí ele traz umas perspectivas de futuro, né? Essa geração aí, a galera, né, do burnout vai virar a galera... Como é que você falou? A galera do alta performance? Isso, alta performance vai virar a galera do burnout, né? Em 2017 eu cantei a bola. Eu falei, a galera, 17 para 18. Eu falei, em 2020, 2022, essa galera vai virar burnout. E aconteceu. E aconteceu. Então, agora, qual que é a sua perspectiva, Tico? Essa questão dessa comparação toda, né? Já que a gente tá falando disso. Então, em vez das pessoas, por exemplo, então deixa eu... Já que eu vou comparar, deixa eu me comparar com um cara que é mais amoroso, com um cara que é mais gentil, né? Não, imagina isso. O homem, eu tô falando disso principalmente da figura masculina, né? Sim, porque a gente sabe disso, que ainda existe esse preconceito. Sim. Como é que você vê isso pro futuro? Essas comparações e o que você tem de perspectivas aí? A primeira coisa é o lance do normal, né? Tem uma coisa que eu falo muito que tem uma diferença absurda entre o que é comum e o que é normal. É comum ver as pessoas sofrendo, mas isso não é normal. Ótimo. Então, é comum as pessoas estarem doentes, mas isso não é normal. É comum a ansiedade, é comum a depressão, é comum relacionamento com briga, né? A gente vê, nossa, briga aí que separa e vai... É muito comum, mas não é normal. Isso não é normal. Normal não está na natureza. Não é natural isso. Não está na nossa essência, não está na nossa alma. Isso é artificial. Isso foi criado por uma disfunção social. Então, é comum. O que é comum? Comum é o que acontece muito. Eu vejo muito, acontece muito. E aí, a tendência que tem é que a gente não aprende essa diferença. Então, aquilo que é muito comum tende a parecer que é normal. E aí eu falo, a vida é assim. A vida é assim. Então, por que as pessoas têm... Por exemplo, a pessoa cresce num ambiente de vulnerabilidade social, ela tem sucesso e ela volta lá para dar exemplo. Porque é tão comum
um ambiente, às vezes, de crime, um ambiente de pobreza, um ambiente de crítica, de problema. É tão comum isso que a pessoa acha que é normal. É normal tratar as pessoas mal. Foi feito um experimento nos Estados Unidos. Eles pegaram um bairro que tinha uma certa criminalidade, fizeram 2 experiências. Uma delas, eles pegaram um carro, colocaram e deixaram parado numa rua. E deixaram lá. Nada aconteceu com o carro, ficou um tempo lá, nada aconteceu. E aí, de madrugada, sem que ninguém visse, eles foram lá, os pesquisadores quebraram o vidro, arrancaram uma roda e roubaram uma coisinha ou outra. E saíram. Aquele carro não durou mais uma semana. Começaram a depenar o carro todinho. Então, e aí eles fizeram uma outra experiência de repaginar, pintar uma comunidade com muita criminalidade, deixar tudo limpo, sabe, lixeira, tudo, um parque e tal, uma reurbanização mesmo. E o índice de criminalidade diminuiu. Porque as pessoas veem algo e falam, isso é comum, isso é normal. Né? Então, por exemplo, São Paulo é o lugar do metrô, né? É lugar do trânsito, mas é o lugar do metrô. Então, sim, é normal tomar fechada e xingar no trânsito. É normal as pessoas se empurrarem no metrô, se machucarem, levar a bolsa do outro. Né? Não, isso é muito comum. E aí, se a gente não percebe, a gente começa a agir no comum. Porque a mente é treinada para seguir. Instinto de sobrevivência, né? Agora, instinto de sobrevivência. Essas pessoas fizeram, a minha mentezinha tá lá, né? O lado, né? Tá ali bonitinho, primal. E ele fala, essas pessoas fizeram isso. Ok, elas morreram? Não. Tem um monte de gente fazendo isso? Sim. E estão vivos? Estão. Então vai por esse caminho. Porque onde tem muita gente, se eu fizer parte de um grupo maior, eu tenho mais chances de sobreviver. Então a minha mente fala isso pra mim. Então vou fazer. Todo mundo tá empurrando, eu vou empurrar. Né? Todo mundo tá atropelando, eu vou atropelar. Né? A gente tava... né, me tocou quando você falou num curso que você falou assim, a pessoa chegou lá antes e sentou na frente. E aí, depois ela foi almoçar. Quando ela voltou, tinha um sentado no lugar dela. Puxa, ela já tinha sentado. E aquilo me tocou muito profundamente, né? Porque as pessoas se empurrando para entrar antes, aquela coisa, né? A pessoa saiu dali, se não deixou alguma coisa, já pula pro lugar, né? E isso me tocou. Puxa, é tão comum que começa a parecer que é normal. Olha, foi um lugar ali, né? E tirar essa vantagem. Isso é muito comum. E a gente tem que tirar esse comum da jogada. Esse é o primeiro ponto. É comum, mas não é normal. Quando a gente trata como algo anormal, o anormal é algo doente. Algo doente é algo que não é saudável. O natural é saudável, o normal é saudável. O que não é doente. Aí fala, nossa, mas esse pensamento é doente, esse comportamento é doente, parece forte, mas o que não é saudável é doente. Mas às vezes, olhando para isso, fala, nossa, esse comportamento é doente. Sim. Ok, então deixa eu tornar saudável. Legal. E uma coisa é eu ter referência, a outra coisa é ter comparação. Como é que eu comparo uma coisa que é única e singular? Né? Eu sempre falo, eu sou aquela maçã linda, maravilhosa, vermelhinha, beleza, ou não, ok, beleza, estou lá, bonitona, maçãzona. E aí eu olho aquele abacaxi e falo, caramba, eu quero ter uma coroa dessa, entendeu? Eu vou me comprar e falo, eu quero ter que coroa linda, que legal, ó, E aí, é muito difícil para uma maçã ter uma coroa de abacaxi, não é? Entende? Não tá no caminho dela. Não é que tá certo, errado, que é melhor. Mas não tá no caminho dela ter aquela coroa. Mas eu quero ter a coroa, eu quero ter essa coroa. E, nossa, olha como ele tem uma casca bonitona, né? Parece uma armadura. Um negócio. Tá, mas olha, você não precisa de armadura. A tua jornada é outra, você pode ser mais aberto, mais livre, você não precisa dessa armadura. E aí eu passo uma vida sendo aquela maçã maravilhosa e eu apodreço tentando ter a coroa do danado do abacaxi. Então isso é comparação. Referência é quando eu olho e falo assim, tá, por onde que eu vou? E aí eu vejo uma outra maçãzinha e falo, legal, ela cresce mais ou menos assim. Legal, vou tentar mais ou menos por aí. Ela fica vermelha, vou ficar vermelhinho mais ou menos também. Mas cada uma no seu jeito, né? Então, é ter um norte, uma direção de algo que fala, nossa, isso aqui faz sentido pra mim, é um caminho parecido com o meu, né? Você não consegue achar 2 maçãs iguais, né? Não dá,
né? Nem a de plástico fica tão igual, né? Mas você não consegue achar duas maçãs iguais, mas elas têm um caminho parecido. E quando a gente encontra, né, as conexões de alma, a gente vê pessoas que falam, pô, tem um caminho legal, né? Às vezes é da mesma macieira, da mesma árvore, às vezes está no mesmo pomar ali. Ok, legal. Mas não é igual. Sim. Então, eu tomo referência, não comparação. Comparação é desqualificar o meu ser. Então, eu fico olhando para o outro e tentando ser algo que não faz parte da minha essência. Então, referência é legal. A comparação ela é muito nociva para a autoestima. Não, e aí entra um ponto que eu já queria conectar com isso, que é o lance das crises, né? Porque quando eu me comparo demais... Cara, eu vou entrar em crise. Porque aquilo que a gente tava conversando um pouquinho, né? Mas eu já cheguei nos 30, faz um tempinho. Mas eu já cheguei nos 30, minha vida não tinha que estar resolvida, né? Não, mas eu já tô com 45, minha vida não tinha que estar, né, no flat. E aí eu entro em outra crise. Então, também nesse ponto, Ti, como é que você vê esse lance das crises, todo nesse processo de desconexão aí de si? O lance a crise dos 30 é um negócio muito louco. Não, tranquilo. A crise dos 30 é um negócio muito louco. Porque fala assim, nós com 25 já tinha que estar resolvendo e 30 já tinha que estar resolvido. Já tinha que ser mãe, 4 filhos, pai, empresária 4 filhos. Bem-sucedida, já né? Faturando seus milhões, já morando numa casa de não sei quantos X metros quadrados, na cidade. Ok. Né? E as pessoas tinham esse conceito de a vida tinha que estar resolvida com 30, porque elas morriam com 45. Né? Assim, era uma questão de saneamento, né? As pessoas não viviam muito, né? Morria porque um dente inflamava, dava uma infecção e ela morria. Né? Então, não tinha o saneamento, não tinha vacina, não tinha essas coisas, não tinha nada disso. Sim. Então, as pessoas morriam com 45, 40 e poucos. Então, eu preciso ter um filho até 30 porque ele tem que estar grande para viver quando eu morrer. Né? Se eu morro com 45, com 15, Sim. ele já consegue trabalhar e se sustentar. Então, essa era a lógica da época, entendeu? Então, eu vou morrer, alguém tem que ficar. Se eu morrer, ele tem 5 anos, lascou. Ficou para alguém esse negócio. Sim. Só que a gente não, de forma geral, não morre com 45, né? Eu acredito que eu tenho karma para resolver um pouco mais de 45. Né? Então, ok. Não tem que ter essa pressa. Entende? É no meu momento. Só que a gente coloca uma pressão e às vezes não é nem que eu me coloco a pressão, é que eu aceito receber a pressão. Eu aceito. E tudo na vida é convite. Não, mas a pessoa tá... Não, é um convite. Sempre é um convite. E é um panfleteiro que tá ali, tenha filho. Ele tá panfletando, né? Sim. Mães, né? Não, tem que ter filho. Então, vai casar. E vai panfletando. Tenha filho, tenha sucesso, ganhe isso, faça isso, né? Meus pais são funcionários públicos, né? E a tendência é que eu fosse funcionário público, segurança, estabilidade, e eu passei em 3 concursos públicos, né? E eu não quis, né? E aí eu falei, não quero, não vou, não faz sentido para mim, né? E eu lembro que na época tinha uma oportunidade assim, começo de trabalho, né? Você vai ganhar... Isso lá atrás era dinheiro, né? Que gente, vai ganhar 3 mil lá no trabalho público. E eu tava ganhando, começo de carreira lá, R$800. Sim. Ela falou, como você vai recusar? Eu falei, daqui a um ano eu ganho mais do que isso aqui. Lá, é isso. É isso, não tem chance. É isso. Não, aqui, daqui a um ano eu vou ganhar mais. E eu, de fato, em um ano eu tava ganhando mais. Mas eu falei, não é o caminho que eu quero. Mas estabilidade. Eu falei, estabilidade é a minha competência. Né? Se eu for competente, não vai faltar emprego, né? E eu falei isso, e foi um lance difícil de falar, mas em algum momento eu tive que dar um limite. Né? Eu falei assim, a gente pode conversar mais, a gente não discute mais sobre carreira. Né? Eu tenho a minha escolha, e essa vai ser a minha escolha. E aí fui. Bancou. Né? Ok, né? Fiz uma transição e tal. E foi muito, muito, muito agradável. Mas o ponto é que vem essa cobrança, vem essa pressão para fazer. Em algum momento, é um convite.
Esse convite, às vezes, ele vem de forma mais enfática, né? Eu não sei, Ju, se aconteceu já com você, mas se alguém já foi numa balada e tomou uma cantada de balada, né? Na minha época, eu nunca fui, eu sou da época da paquera, né? Não, eu sou da época da pegada. Então, você flertava, trocava olhar. Hoje em dia, né, assim, a pessoa puxa no teu braço e parece normal, né? E parece normal, né? Puxa no braço e tenta lascar um beijo, né? Às vezes funciona, às vezes não. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Sim. Mas é um convite, não é uma obrigação. Mas às vezes esse convite vem com uma puxada de braço forte. Sim. Né? Mas eu posso aceitar ou não. Eu posso gostar, às vezes o convite vem forte, eu gosto e quero, ok, tá certo. Tudo bem, sem julgamento, né? Mas eu não sou obrigado a aceitar. Então, tudo que é feito é um convite. O convite às vezes é enfático. Eu posso falar, opa, eu não gostei desse convite, eu não quero. Então, a gente tira um pouco dessa pressão. Essa crise, ela vem porque eu não questiono. Eu não paro para questionar. E aí tá o autoconhecimento, né, a autoobservação. Tem que. E eu entro no fluxo do tem que, no que eu falo de automatismo. Eu entro no automatismo e eu vou seguindo. No meu piloto, tem que. E eu não percebo que é um convite. Eu acredito que é uma obrigação. Tem que. É um dever, é uma obrigação. E não é. Né? Eu falo que a gente não é obrigado nem a comer. Sim. Né? Se eu não quiser, eu não como. Né? As consequências disso eu entendo. Mas ninguém é obrigado a nada. Eu escolho, eu posso aceitar ou não os convites. Alguns são enfáticos, outros menos. Mas todos são convites. Isso eu acho que traz uma consciência e também uma leveza. Porque isso que você está falando, e faz muito sentido isso para mim. Tipo, para qualquer coisa você pode... Eu uso a plaquinha do cinturão, né? Acho que você já viu falando disso algumas vezes. Eu posso falar sim ou não para qualquer situação. Né? O ponto é o quanto eu estou consciente para isso. Exato. Né? Às vezes eu recebo um convite que parece tentador, né? E aí eu caio naquela ilusão que é um convite tentador e quando eu olho eu falo, puta, não era aquilo que eu imaginava. E aí você pode, naquele momento, falar, não, eu não quero continuar nisso, né? Só que às vezes a gente não faz essas pausas, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, Ju, mas... que nem eu tava te falando que eu fiquei meio fora um pouquinho esses dias, né? Do Instagram, tudo. Foi uma escolha minha. Por quê? Porque eu estava fazendo vários ajustes na minha vida. E aí eu não queria ficar expondo uma coisa que, sabe? Mas eu tenho que entrar lá e falar, porque o algoritmo diz que eu tenho que fazer isso. Tá, mas peraí. Eu sei como funciona o algoritmo, eu sei, mas eu escolho como eu quero agir. Nesse momento eu não quero me expor tanto. Né? Eu tenho consciência disso. Exato. Porque não é só porque todo mundo está fazendo que eu tenho que fazer. Só que às vezes a gente não se dá conta disso. Né? E eu tô falando isso agora, tá me vindo essa percepção. E é para tudo isso. Por isso que eu comecei falando isso dessa questão dessa vida instagramável de redes sociais. Porque cada vez mais a gente tá percebendo essa padronização, essa formatação, já que você é da linguagem da programação, formatação. Então as pessoas ficam sendo formatadas, aí vem essas crises, eu já passei por algumas. E aí quando vem essas crises, você olha e fala, realmente... Por que eu entrei na crise? Porque eu estava no tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. As pessoas querem que eu faça isso. Meus pais querem isso, fulano quer isso. Mas o que eu quero? Né? Então, acho que o ponto todo, quando a gente fala dessa desconexão da gente, é a gente parar e realmente... Cada um tem seu caminho, né? Que aqui eu trago várias pessoas para mostrar vários caminhos, né? Então, você tem o projeto que você faz, né? Até queria que você falasse um pouquinho do Reconhecer, que eu acho incrível. Porque a gente vai ter as dores... Mas também a gente vai ter os benefícios dessa reconexão. Sim. Então, fala pra gente um pouco sobre isso, de como que funciona esse projeto e quais são as principais dores e os principais benefícios que você vê de alguém que está desconectado, então quais as dores, e dos principais benefícios, depois que a pessoa começa a realmente fazer as pazes aí, ou se reconectar com quem é, né, com a sua essência. Quem é. As principais dores, Ju, a primeira delas é uma sensação de estar coisado. Coisado? Né? Nossa, tô coisado, eu tô sentindo um negócio assim estranho, né? Nem sabe explicar, né? Não, tá coisado, porque não sabe explicar. Tá faltando algo. A sensação é de que tá faltando algo. Tá tudo certo, tá tudo ok. Parece que tá tudo certinho. O script aconteceu. Mas tá faltando. Eu não tô sentindo, não tá sendo prazeroso. Tá faltando sentir, tá faltando... essa conexão consigo, ela vem no sentir. Fala...
às vezes acontece assim, você fala assim, nossa, eu queria muito que um evento acontecesse, sabe? Queria muito que uma visita viesse em casa, um amigo, um familiar, alguém, e a pessoa vem. E aí, depois que a pessoa vai embora, você percebe. Ela veio, e aí você tem que colocar isso, tem que fazer aquilo. Quando ela vai embora, você fala, nossa, eu não aproveitei. Nossa, eu queria ter... Então, isso é muito comum quando a gente tá fora. Nossa, eu não aproveitei. Nossa, eu queria... Meu sonho era gravar um podcast com a Ju. Meu sonho é... E aí tá lá, a gente tá curtindo super. Aí vai, passa... Nossa, eu queria ter aproveitado, eu queria estar presente ali. E aí não tá. Não tá presente. Sempre tem uma projeção do futuro e sempre tem uma cobrança pelo que não rolou no passado. Então, sempre tem uma dualidade e eu não estou presente. Então, essa dor, ela acontece muito. A autocomparação, ela vem trazendo sempre as frustrações do passado. Nossa, mas você errou aqui, você errou aqui, você errou aqui, você errou aqui. De novo, você vai tentar, só que agora não pode dar errado, né? Quando a gente pega, por exemplo, 45 anos nessa faixa, é uma idade muito linda. Tem uma transição mesmo energética que acontece nessa época de mais conexão com propósito e missão de vida. É natural na vida das pessoas. Só que o natural seria que essa conexão acontecesse de forma amorosa. O mais comum é que a pessoa para e começa a falar quanto a vida foi frustrante e precisa mudar, e agora eu tenho o quê, e ela entra num fluxo muito, muito doido. Então, é um convite. Isso que você fez é o que eu chamo de pit stop. Tá. Existe estagnação, eu paro e não consigo sair. E existe o pit stop. O pit stop é a parada estratégica para trocar pneu. Eu tô correndo lá toda, tá chovendo. Adianta correr com pneu de pista seca? Não. Eu posso, mas a chance de derrapar, a chance de dar uma escorregada, de me machucar é grande. Sim. Então, é exatamente isso. Tem alguns momentos da vida que a gente fala assim, cara, se eu continuar seguindo nesse caminho, eu vou escorregar e eu posso me machucar. Então, por amor a mim, eu vou parar e vou fazer um pit stop. E a gente vai e troca de pneu, né, dá aquela reabastecida no tanque, né, dá uma endireitada ali em alguma coisa e vai, fala, nossa, agora eu tô com um tanque cheio. Porque às vezes a gente vai com um tanque vazio e para no meio. Né? Então, não, vai dar. Não desisto, né, que a gente tava falando. Não é consciência, é ganância. Sim. Não, vai dar. E aí diz respeito ao próprio limite. Né? Na corrida fica sem combustível. Na vida é o burnout. Né? Arrebenta, né? Pergunta como eu sei disso. Né? Atendi alguns casos. Nessas encarnações aí, né? Nesses 40 anos atendendo. Sim. Então, é exatamente esse lugar. Então, não, vai dar. E acaba o combustível. Então, a amorosidade, a autoconsciência, ela vem nesse lugar. E aí, quando as pessoas falam, não, eu tenho autoconhecimento, eu já busco autoconhecimento, eu já me conheço, eu já me olho. Tem um negócio que eu falo que... Tá, a gente precisa aprender a quebrar os falsos espelhos. Porque fala, eu já me conheço, sim, mas eu passo uma vida me olhando através de um falso espelho. O que é um falso espelho? Sabe aqueles espelhos de circo, né? Que você tá achatado, o outro tá comprido, o outro você tá torto, todo disforme. É assim que a gente aprende. Que hoje são os filtros do Instagram. Que são os filtros do Instagram, né? Bota uma maquiagem, bota um negócio, né? Outro dia eu fui colocar quando eu tinha terminado a live com blush. Ok, tá tudo certo, né? Tudo bem. Ok, bacana. Mas esses falsos espelhos, eles distorcem. Então o tio chega, né? Eu quando era criança, meu apelido era Faustinho. Né? Porque eu era uma criança obesa e tal, aquela coisa. E então eu era o Faustinho. Então começa, não, eu sou o Faustinho, eu sou o Faustinho. Então começa a criar um falso espelho. As crianças ouvem muito, né? Você está banado, você é bagunceiro, você é muito chato, nossa, você não quer nada. E aí a criança começa a criar esses rótulos e vão criando os falsos espelhos. Eu sou assim. Só que esse espelho, ele está deformado. Alguém que estava com um óculos sujo, embaçado, me viu de forma embaçada e aí eu pergunto, como eu sou? E a pessoa fala, olha, tem... Né? Quando ela começa a descrever, aqueles quadros meio Van Gogh, sabe? Assim, né? Teu olho tá aqui, tua boca tá mais ou menos pra cá. Tá... Então, ela me descreve de forma deformada. E aí eu acho que eu sou isso, né? De forma suja. Né? E aí eu crio, eu vou criando, eu pego um aqui, uma frase ali, um outro, e eu monto e falo, isso sou eu.
E é o que eu chamo de falsos espelhos. Eu olho, mas eu não enxergo quem eu sou de verdade. Eu enxergo o que me ensinaram que eu sou. Em algum momento da vida a gente precisa romper, quebrar os falsos espelhos. Esse é o primeiro movimento que a gente faz no Reconhecer. Quebrar os falsos espelhos. Cara, eu não sou isso. Ah, legal. Então eu quebrei. E agora? Eu olho pra onde, né? Vou sair como, né? Ok, mas eu preciso... Ok, agora sim. Deixa eu olhar pra mim. Né? Quebrando essa referência, quebrando esse falso espelho, limpando essa lente. Agora que eu consigo me enxergar de forma limpa, aí eu vou me olhar. Eu vou me olhar com amorosidade, com carinho, com respeito, com uma honra, né? Assim, o que o Thiago do passado fez... Ok, putz, o cara fez um monte de besteira, mas ele não sabia 1/3 do que o Thiago de hoje sabe. Então, assim, não dá pra comparar. Dentro das besteiras que ele fez, ele achava que ele estava super certo, mas é do que ele sabia, né? E eu sempre falo, uma pessoa me perguntou uma vez assim, aí desde então eu uso essa analogia. Thiago, mas eu tô num beco sem saída, o que eu faço? Aí eu parei e falei, olha pra trás, vira de costas. Um beco sem saída, ele tem uma parede. Sim. Né? E se você virar de costas, agora você tem uma saída. Pronto. Só vira. Ela olhou assim, eu falei, ó, aí não tinha saída. Eu mudei a perspectiva, virar de costas. Dá um 360, dá um 180. Sim. Dá um 180. Ok, vira de costas. Ah, agora tem uma saída, não tinha nenhuma, agora tem uma. Pô, legal pra caramba. Do 0 pro 1 já foi um crescimento de 100%. Total. Show de bola. Aí você anda até aquela saída. Quando você anda... Tem uma bifurcação, você pode ir para a esquerda e para a direita. Escolhe uma, vou para a direita. Pronto. Você virou. Você não tinha, agora você tem uma, agora você tem duas. Legal. Aí você pega, anda um pouquinho, você chega num trevo. Agora você pode ir para a direita, para a esquerda ou continuar reto. Caramba, agora você tem 3 novas alternativas que vão te levar para 3 novas possibilidades. Entendi? Então, às vezes, não é muita coisa, é um passo. É um passo, é uma voltinha. Tá muito ruim, vira de costas e sai andando. Algum outro lugar você vai chegar. E o que é para mim a estagnação? A estagnação é quando você tá andando, imagina que você tá dirigindo um carro, e aí você para o carro. E aí você olha pro lado, é um pântano, horrível, tenebroso. 3 horas da manhã, que é o horário que os fantasmas aparecem, né? 3:30 ali, que é o horário do filme de terror, né? Começa a aparecer espírito, assombração, aquela coisa toda. Não os bonitinhos, né? Aqueles do mal mesmo, né? O gnomo, doente, o lobo. Começa a aparecer tudo. E aí você olha aquele ambiente, cena de terror, aquele pântano terrível. E aí você fala assim, meu Deus, isso é tão terrível que eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui parado. O cenário está tão ruim, está tão feio que eu vou ficar aqui parado. Isso é o que eu chamo de estagnação. E aí quando a pessoa fala, nossa, mas o cenário está ruim, está feio, eu estou estagnado. Eu falo, então sai. Ah, mas eu não estou com clareza em aquela neblina, você não vê nada. Eu falo, começa a andar. Porque pelo menos você sai de onde você está. Né? Eu não sei exatamente para onde eu vou. E aí é o que eu sempre falo, esteja em movimento. Porque se tá ruim o lugar que eu tô, então anda um pouquinho, pelo menos você arruma um lugar melhor para sentar e pensar, né? Vou meditar aqui, né? Naquele ambiente inóspito. Ok, não é que não dá, mas de repente você anda mais um pouquinho, você encontra aquele oásis maravilhoso, bacana, você sente uma sombrinha. Isso ali, uma água fresca, né? Bacana. E aí você consegue fazer isso com mais... Com condições melhores. Então, estar em movimento te permite que você faça isso, né? De forma mais amorosa. Então, a gente consegue se reconectar em qualquer lugar. Mas se eu posso facilitar o processo, por que não fazê-lo? Sim. Então, se a pessoa está... o cenário que eu estou está feio, esteja em movimento. Se coloque em movimento. E aí, nesse lugar vai ser bacana. Vai ser muito melhor. Show. Ô, Ti, tem uma coisa que você estava falando, eu estava pensando aqui, né? No Namastreta, eu sempre... Aqui já teve vários momentos de tretas, eu não quis cortar, então já foi. Mas sabe o que me veio agora, enquanto você estava falando, me veio uma coisa interessante. Como aqui no podcast, eu sempre falo dessa questão da espiritualidade, né? A gente começou falando um pouquinho disso, mas eu não entrei muito a fundo. Me veio uma coisa agora, assim... Com tudo isso que você já falou de reconexão, tudo, não tem como a gente não falar disso sem entrar um pouco na espiritualidade. E aí, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente dessa sua trajetória, o que você sentir, né? Sim, óbvio, claro. o que você quiser compartilhar, do que
assim, do quanto se reconectar com a espiritualidade e olhar para você nessa questão, né? Porque a gente esquece, né, aquilo que a gente está falando, do pensar, do fazer. Então, a gente está sempre no mental, né, no físico. E a gente esquece dessa nossa esfera espiritual, né? Que daí cada um chama do nome que quiser e a gente respeita todas as crenças. Sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que você sentir de compartilhar com o pessoal. Como foi essa sua, né, esse clique, tá? Entrei no autoconhecimento, mas quando a espiritualidade realmente entrou na sua vida e quais foram os benefícios, né, de você olhar para você a partir de um olhar de alma pura, né, de que eu sou uma alma numa experiência humana, não um humano muito louco, que era o que eu pensava que eu era, que um humano muito louco que batendo em tudo. Então, como é que foi para você essa questão da espiritualidade? Legal. Bom, primeiro, eu sempre fui curioso. Né? Cresci com uma doutrina religiosa, mas eu sempre, e essa foi uma conversa que eu sempre tive em casa, eu quero conhecer. Uhum. Então, independente de qualquer coisa, eu sempre respeitei todas as religiões e eu sempre frequentei várias religiões, várias filosofias de vida, várias coisas. Ia para culto em igreja evangélica, fiz ali a catequese na Opus Dei, né? Fui para terreiro de Umbanda, fui para no templo hindu, fui para templo mesmo de meditação, de coisas, budismo. Então, fui conhecer de tudo. Não que eu estivesse buscando uma religião, mas para conhecer, entender, expansão de consciência, de alma. E o que eu entendi, né, assim, o que eu tirei para mim dentro disso, a evolução dentro disso, foi de que, respeitando qualquer religião, a tua espiritualidade, ela não é a tua religiosidade. A minha espiritualização não é a minha religião. A religião tem um papel ali de conexão com o divino, só que o que eu vejo que acontece muito, que é muito comum, não é o normal, mas o que é muito comum, as pessoas se conectam com o divino lá longe e se desconectam de si. Porque eu não sou nada, eu não sou bom, e aí tem uma composição de o divino é incrível, né? E se nessa crença eu sou imagem e semelhança de Deus, então, puxa, como eu vou me tratar como um nada? Né? E se tem um ame ao próximo como a ti mesmo, e eu me trato como um bosta, e eu quero amar o próximo como? Né? Desse jeito, né? Então tem um lugar de conexão consigo. A espiritualidade, a sua espiritualidade, ela faz parte da tua conexão consigo. Porque se eu sou esse milagre, eu imagino que Deus, em qualquer concepção ou nome, né, o universo, o Criador, ele vai ficar muito feliz que eu cuide bem de um milagre que ele fez. Fala, vou realizar um milagre na Terra. E aí você cuida bem pra caramba desse milagre, né? Eu imagino que ele vai ficar muito feliz. Eu vejo uma mãe que olha assim e fala, poxa, você cuidou do meu filho, eu agradeço, né? Você fez um carinho, você fez uma gentileza pelo meu filho, eu te honro, assim, num lugar que quer mais do que qualquer coisa. Então, eu acho que é isso, assim. Eu imagino que ele ficaria muito feliz se eu cuidasse da cria dele, do milagre dele muito bem. Então, tem esse lugar de conexão. Eu vejo que muitas pessoas entram para uma religiosidade e se desconectam de si. E a religião, ela vem para você se conectar com você, porque você vai se conectar com a sua essência, com o divino. Um dos lances, assim, quando a gente estava falando de evolução, de parar para observar, né? Que você está falando, nossa, eu parei e analisei. De quanto em quanto tempo a gente costuma parar para olhar, né? Tem as promessas de janeiro, né? Geralmente ali, quando chega em setembro, as pessoas falam, ih, lascou, já não dá mais. Vou esperar dezembro para poder fazer a promessa, porque agora já lascou, não vou aprender inglês em um mês, né? Ok, não vou emagrecer os 20 quilos, né? Dos 20 quilos que eu ia emagrecer, faltam 27. Então, ok, né? Bacana, tá tudo certo. Então, aí fica nessa constatação. Então, às vezes, a gente para uma vez no ano para observar. Esse desacelerar, esse pit stop, que não é parada, não é estacionar, é pit stop, ele acontece através da meditação. Porque quando eu paro em meditação, e aí eu já tive a experiência diversas vezes de fazer e de não fazer, de fazer e de não fazer, né? Nos meus desafios pessoais, nas minhas andanças, a gente já compartilhou sobre isso. E quando você para e você faz um pit stop. Fala, peraí, acho que isso daqui não está calibrado, isso não está legal, deixa eu ajustar isso daqui. Porque você sai do automático, daquela correria, daquela
tendência, né? Aquele tendência coletiva. E você fala, tá, eu, fora do coletivo, eu como indivíduo, como é que tá? Você dá aquela serenada, né? E o momento de maior espiritualização, que eu falo, nossa, aqui eu entendi a conexão com o divino, né? Acho que eu comentei já uma vez isso contigo, que eu sempre fui muito religioso, né? Acho que o mais religioso da minha família. Sempre fui muito estudioso de religião também, de todas. E teve um momento que foi um retiro de silêncio que eu fiz, e eu fiquei 3 dias em silêncio. E na manhã do último dia, assim, eu estava meditando num campo aberto ali, e eu falei, nossa, isso, nossa, agora eu entendi, né? Eu tive aquela sensação de, falei com Deus e Ele falou comigo. Não é porque eu falava com Deus, ó, tô aqui, ó, Deus me ajuda, ó, Pai Nosso, um monte de coisa. E naquele momento eu senti, assim, o maior momento a primeira vez que eu me conectei com Deus na minha vida foi naquele momento. Assim, foi muito especial, porque eu falava muito e rezava muito e cantava isso e tal. E aquele foi o momento que eu falei, nossa, eu nunca tinha conversado com Deus e agora eu entendi isso. Né? E dentro da crença de cada um, mas foi um momento de eu parar e de eu sair dessa muvuca, porque isso não é fluxo, é muvuca, né? Tá emaranhado. O fluxo, ele tem um caminho, ele tem uma direção. E aí, quando a gente olha para um coletivo, para numa Paulista e dá uma olhada, né? É um emaranhado, né? É um emaranhado. Então, não tem direção, tem energia dispersa. Então, a gente tem muita energia, mas tem muita dispersão. E aí, quando a gente para, o fluxo é energia direcionada. É energia direcionada. Então, às vezes, eu estou dispersando muito, né? Em vez de focar. Foco é isso, né? É você direcionar. E a pessoa fala, não, o meu foco agora é... Não, pera. É mais de um, já não é foco. Já não é foco, é dispersão. Então, às vezes, a gente dispersa muita energia em um monte de práticas que estão no automatismo. Então, tem um monte de práticas automáticas. E eu tive a experiência de muitas vezes executar muitas práticas automáticas em muitos desses lugares. Que me ensinaram muito, mas para o cognitivo. Não me ajudaram a estar com a minha alma. Eu me conectei com a religião, me conectei com um princípio, me conectei com uma filosofia, mas aquilo não me ajudava a me conectar comigo. E quando eu parei em meditação e consegui fazer isso, e cada um faça meditação, né? Assim, faça, vale. Não vou dizer vale a pena, mas vale. Faça meditação. Puxa, é difícil. Não, é novo. Né? Eu falo, é novo. É um novo caminho neural que está sendo criado, é um novo comportamento que está se instalando. É novo. Vale demais, porque é um momento onde você para. E aí você vai viver a sua religiosidade de uma forma mais profunda também. Então foi um momento onde eu falei, nossa, entendi. Não precisa ir para um retiro de silêncio, não precisa disso. Sim. Mas foi o momento onde eu consegui parar e... Ok. E quem é o Thiago? O que é o Thiago? Como é que é o Thiago? E aí eu fui para essa busca. Quem eu sou? Eu não sou o cara que tem 3 pós-graduação, que tem a formação disso, que tem aquilo, que tem os seus 50 e tantos anos. Não sou esse cara. Então, quem que é? Né? Quem que é o Thiago? E aí foi nesse olhar, nessa jornada, que não é ponto de chegada. Sim. É jornada que eu comecei a curtir mais. E aí foi onde fui encontrando essas filosofias. Puxa, eu sou essência, eu sou uma alma, né? Eu sou separado dessas coisas que eu faço. Eu não sou o que eu faço, eu sou uma essência. E essa essência, ela merece ser olhada e cuidada, e ela fortalece tudo que eu faço. Né? O que eu faço não é o que eu sou, mas a energia de quem eu sou, ela é a chave para dar certo o que eu faço. Então, quando eu estou fazendo muito esforço, estou fazendo muito esforço e não está dando, essa foi uma coisa que eu aprendi quando eu trabalhava em tecnologia. Eu tinha meus 13 anos e o professor falou assim, era aula de hardware. E o professor falou assim, não faz força. A gente ia aprender a montar um computador. Ele falou, se não está encaixando, é porque não é aí. Não adianta pegar um martelo, sabe? Cada lugarzinho é feito para encaixar num lugar. Sim. Se não está encaixando, para. Dá uma olhada que talvez você esteja colocando no lugar errado. Então, não é força, é jeito e lugar. Então, às vezes, eu estou fazendo muita força, porque consciente, eu estou querendo, eu estou sentindo que eu preciso algo, mas não é fluido, porque às vezes não é o lugar. Tá fazendo muita força,
talvez esteja faltando fluidez. Ou não é o lugar, a situação, a questão certa, ou tá tudo certo. Mas a gente chega na porta das oportunidades, né? E a oportunidade bate na porta, mas ela não abre. Né? Assim, ela não abre. Eu tenho que minimamente fazer um esforço de ir lá e abrir a porta. Né? Mas não é virar maçaneta. Tem uma senha. Essa senha sou eu. Essa senha sou eu, né? Eu vou lá e boto a minha digital de essência, de quem eu sou. E esse é o grande lance, porque eu chego na porta e eu não levo a senha. E eu fico lá, pô, mas não abre. Eu sei que tá aí, eu ouço ali. Doutor, eu tô tentando abrir, não consigo. Às vezes tá tudo certo, mas tá faltando uma coisa, eu. A gente tava falando esses dias, não, tá tudo ok, tá bonito, tá bacana. Eu tô lá. Se a minha energia não tá lá, se a minha essência não tá lá, não tem. Não tem. Se eu não estou, se a minha energia não está, não tem. Então não acontece. Então às vezes não tá encaixando porque não tá no lugar certo. Mas às vezes tá. E tá faltando eu. Então, só isso. Vai lá, né? Vai consigo. Vai, mas se leva. Né? Se leva junto. E é interessante, porque às vezes a gente não... Eu tava te ouvindo, e você falando de Deus, né? Sim. E quando eu criei o Namastreta, né? Assim, quando veio o Namastreta... Eu criei, não. Foi uma amiga que me deu esse nome, na verdade, né? Me veio muito essa questão, né? De que virou a chavinha de tudo que eu faço hoje foi a espiritualidade. Então, por isso que eu falo que, né, é o podcast que descomplica a espiritualidade. Porque independente do que você faça... existe a espiritualidade. Existe. Né? Então, quando você falou essa questão do fazedor, eu fico muito atenta a isso hoje. Né? E quando eu olho para a minha vida, tipo, há 12, 13 anos atrás, eu era simplesmente uma fazedora inconsciente. Exato. Tipo, eu falo que minha vida era um carrinho, e eu acho que era por isso que eu gostava de carrinho de bate-bate, que era pra eu lembrar que eu tava no carrinho de bate-bate. Mas você teve essa consciência com 5 anos. Mais ou menos. Ok. Mais ou menos. Tá bom. E aí, quando eu olho assim, sabe, tipo, e vejo, eu falo, nossa, realmente eu era uma fazedora inconsciente. É isso. Hoje... eu já tô um pouquinho mais consciente, aí você falou, nessa jornada e tal, e aí cada dia que passa, eu vou ganhando um pouquinho mais, né, eu vou expandindo essa percepção, tudo. Então, acho que eu gosto de trazer isso porque para quem esteja ouvindo, assistindo, até depois quem estiver no YouTube, deixa algum comentário assim, né? Do que a gente está falando para você, sabe? Qual foi o insight que veio? Qual foi o clique que veio? Tipo, nossa, o Ti falou isso. Quando ele falou isso, né? Virou uma chave. Porque a hora que você estava falando dessa experiência, você já tinha me contado isso, né? Do silêncio ali com Deus. Eu lembrei que nessa experiência que eu fiquei, né? Fora uns dias aí e tal, eu tive um sonho com Deus. Poucas pessoas sabem desse sonho que eu tive com Deus, assim, e até me emociona de falar. Porque eu tava num momento desafiador, e aí foi muito desafiador esses dias que eu resolvi tirar, e eu falei, mas eu preciso desse tempo. Todo o mundo falava o contrário. Você é louca, você vai ficar tantos dias sem trabalhar. Sabe aquela coisa? Sim. E aí a minha alma, a minha intuição falava, não, você precisa desses dias. E eu sonhei com Deus no último dia. Olha isso. Foi na última noite, né? E aí... assim, vou resumir um pouco do sonho, não vou contar tudo. Isso, o próximo podcast vai ser uma pessoa que interpreta sonhos. Por isso que ela já tá trazendo... preparando, isso. Né? E eu sonhei com a Ama também, então tava Deus e a Ama. Olha só. E aí, Deus falava pra mim, eu te escuto. Confia, né? Só que você não tem... Ele me mostrava pra mim, só que você não tem essa escuta. Então, quando eu falar com você, só escuta. Mas foi um pouco do sonho, foi isso. Perfeito. E eu lembro que quando eu acordei com a sensação, tipo, é isso. Você se escutou, você escutou Deus. E é por isso que você veio pra cá. Então, a partir de agora, faça aquilo que você sente que você tem que fazer. Não aquilo que as pessoas acham que você tem que fazer. Que é um pouco do vídeo da Oprah que eu te falei, né? Então, assim, eu fui buscar isso? Não, eu não fui buscar isso. Eu fui pra uma outra experiência. E eu acho que tem um outro ponto aí que é... essas experiências, elas acontecem quando a gente não está buscando, né? Quando a gente está presente. Então, eu estava ali, eu decidi estar presente para mim ali. Nada nem ninguém era mais importante naquele momento do que eu.
E aí essas experiências acontecem por quê? Porque a gente está no agora, porque a gente está no presente. Então eu acho que também isso que você trouxe, dessa questão, né, que às vezes a gente está lá no futuro, preocupado, ansioso, ou a gente está lá no passado, preso numa experiência ou com medo, e aí a gente esquece de viver aqui, que nem agora eu tô aqui, a gente está aqui fazendo isso. Não estamos, né, nada nem ninguém é mais importante do que estar aqui, né, com você agora. Então, acho que a gente perde essas grandes experiências da vida por a gente não estar presente, né? E se eu fosse pensar, e falando isso foi me vindo outros momentos agora, todos os momentos que eu tive conexão realmente com a minha essência é porque eu estava plena ali, não tinha nem, como é que você falou do foco, né? Não tinha nem dispersão. Nada de dispersão, tipo, como é que fala do pixel, né? Pixel, né? Que isso. Fala, nem um pixel fora, sabe? Tava tudo ali, ó, laser. Então, acho que esse é um ponto para a gente refletir, né? Porque com essa questão toda da normose que a gente está vivendo, né? É normal fazer várias coisas ao mesmo tempo. É normal você estar gravando podcast, olhando no celular, respondendo mensagem. Como é que eu vou gravar com qualidade? Tipo, é normal eu estar dando aula olhando no celular. Não. Né? Uma coisa que eu explico para as pessoas quando eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo. Diferente de tipo, não, que nem aqui tem uma equipe, eles estão fazendo um bastidor, tem tudo isso. Claro. Eles estão no papel deles, a gente está no nosso papel. Né? Então, eu acho que a gente tem essa consciência, né, de que eu tô aqui e se eu não tiver em essência aqui, não vai adiantar nada. Então, acho que vale deixar essa mensagem para as pessoas, né? Porque acho que às vezes a gente esquece disso, né? E eu falo a gente porque eu também me incluo nisso, né? A gente entra Esse é um olhar diário, né? Sim. É um olhar diário. A gente recebe convites diários a se desconectar de si, a se afastar de si. Eu falo sempre isso. Todos os dias você é convidado a não ser. A fazer, mas a não ser. A fazer um monte de coisa, mas a não ser. Todos os dias a gente é convidado. Mas todos os dias a gente pode se convidar a ser mesmo, né? De forma amorosa, se colocar nesse lugar. E você estava falando no lance da meditação, agora que você falou isso, eu lembrei. Quando a gente chama alguém para meditar, né? Vamos meditar, né? Ou que seja, qualquer técnica ou experiência ali, ferramenta, né? Não, mas eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Né? Então, assim, sempre a gente esquece, e eu falo muito dessa questão do ser, fazer e ter, né? Então a gente esquece que a base é o ser. Então a gente pula essa fase do ser, então é um momento ali, às vezes, que eu já falei que eu faço isso hoje, que eu aprendi, que é às vezes não fazer nada, que é pausa, aquele pit stop que você falou. Mas eu não preciso fazer que nem eu fiz, tirei uns dias aí pra fazer isso. Não, no meu dia, às vezes eu tiro 5 minutos, 10 minutos, por exemplo. Sim. Para eu voltar para minha essência. Ou a meditação que eu pratico. Aí, o fazedor, né, a fazedora, a hora que vai fazer, ela tá num outro estado. Exato. Que aí o ter vai ser consequência do que eu fiz. Só que se eu não olho para isso com outra perspectiva, eu fico só fazendo aquilo que você falou. Aí eu não paro nunca e o resultado não está sendo legal. Então, eu acho que eu acredito, né? Acredito que essa questão toda que a gente está falando da espiritualidade, ela traz pra gente essa base, né? O que você trouxe na sua experiência, o que eu trouxe na minha experiência, os 15 convidados que eu trouxe antes, todos eles falam a mesma, né? Cada um do seu jeito, mas sempre falando disso, do quanto a espiritualidade traz pra gente essa base. Então, eu vejo que o grande sofrimento hoje também, né? Que a gente vê que a maioria das pessoas passam, é por essa desconexão, por conta dessa falta, às vezes, até de percepção que existe algo maior que elas. Independente da crença, que é isso que a gente falou, a gente respeita a crença de cada um, mas existe algo maior que nós, né? Porque não é possível que a gente só nasceu para fazer. Eu brinco, né? A gente nasceu para trabalhar, pagar conta, aí dormir, alguns gostam do churrasquinho no final de semana, um joguinho, não sei o quê, tal, um sexo. Não é para isso. Tudo isso é bom, tudo isso faz parte da vida. Mas a gente tá aqui por algo maior, né? Se for um churrasquinho vegetariano, né, Ju? A gente aí vai. Aí pode convidar a gente, inclusive, tá? Tudo certo. Mas tem que ser separado a grelha, tá? Tem um lance, né? Esse ter e fazer é como as pessoas são ensinadas de forma geral, né? Você vale pelo que você tem, né? É métrica de valorização, né? Quando eu falo de autoestima, fala-se o termo autoestima, mas o que é estima, né? Na raiz etimológica da palavra, né? Sim. Estima é
pesar, dar valor e peso. Então, estimar algo, dá uma estimativa, né? É mensurar algo. Então, qual é o tamanho de... estima quanto tempo vai demorar, estima o quão longo estima o tamanho de alguma coisa. Então, é dar um valor, é ter uma métrica. Então, autoestima é o quanto eu me valorizo, eu me metrifico na métrica que eu colocar, né? Então, qual é o meu tamanho? Qual é o meu valor? Qual é o meu peso? Qual é o meu... né? O quanto eu valho? Então, autoestima é o quanto eu me mensuro. Não é? As pessoas falam, não, autoestima, tem que passar um batom? Não. Autoestima é como eu me valorizo. Qual é a mensuração que eu tenho sobre mim? Então, isso é autoestima. Porque passar batom não muda a autoestima. Ele pode ser um ato de autocuidado, mas ele muitas vezes é feito de forma automática. Né? Eu atendi uma pessoa que ela falou assim, faz 20 anos, ela não sai sem maquiagem, não sai. Ela falou, fazia 20 anos que eu não me olhava nos olhos. Ela se maquiava todos os dias para sair para trabalhar, não saía sem se maquiar. E ela não se olhava. Ela fala, ok, tô maquiando a boca, ok, tô maquiando. E ela, em um dos cursos, ela se olhou no espelho comigo. E ela falou, fazia 20 anos que eu não olhava, não olhava nos meus olhos, não olhava para mim, não olhava para esse ser. Eu olhava para coisas do rosto, para o rosto. E aí tem uma coisa que a gente fez, um amigo, mentor, uma vez falou uma frase e a Jaque colocou, assim, faz uma coisa, e a Jaque, minha esposa, ela escreveu uma frase no espelho do banheiro e eu achei o máximo. Ela colocou assim, o que eu posso fazer hoje para tornar o dia da pessoa mais especial do mundo ainda mais feliz? E aí quando eu entrei no banheiro eu achei o máximo, eu falei, posso fazer a lista para você então? Né? Eu falei, tirei a sorte grande, né? Ela falou, sou eu. Ela falou, entendi. Né? E ela pegou de batom e escreveu mesmo, então... Quando eu me olho no espelho, eu vou e leio isso, né? O que eu posso fazer hoje para tornar o dia da pessoa mais especial do mundo ainda mais feliz? Quem é essa pessoa? Sou eu. E aí quando eu começo Thiago, mas eu não acho que eu sou a pessoa mais especial do mundo. Tem meu filho, tem o neto, tem não sei o quê. Começa a se tratar assim. Porque às vezes a gente não aprendeu, não exercitou esse se tratar como especial. Né? Imagina que vem alguém que você honra, né? A gente há pouco teve a oportunidade de estar na presença de um grande mestre espiritual, né? Um grande guru espiritual. E as pessoas, né, tratam com muito respeito, com muita reverência. E como seria olhar no espelho com reverência, né? Com respeito, ali reconhecendo aquele ser, aquele milagre que está ali, né? Então, esse é um exercício prático, é muito simples, né? Os meus alunos reconhecem, eu faço. Olha no espelho, fala isso, e quando você levanta, você se faz uma pergunta, para que eu acordei hoje? Né? Eu acordei para agradar? Eu acordei para me adequar? Eu acordei para me acovardar? Ou eu acordei para ser quem eu sou? Sabe, eu não sei como vai ser o meu dia, mas hoje eu acordei para ser quem eu sou. Esse é um dia que valeu viver. Hoje eu acordei, levantei e eu tomei uma decisão de ser eu mesmo. Ser quem eu sou, em essência. Não é para agradar, não é para me adequar, não é para me acovardar. É simplesmente para ser quem eu sou. Esse é um dia que valeu ter vivido. Então, esse é um convite para todo mundo que está assistindo o podcast. Se pergunta, sabe? Hoje eu acordei para ser quem eu sou? Independente de que resposta vem. Às vezes, na primeira vez que a gente faz isso, parece esquisito. Mas quem eu sou, né? Peraí, Thiago, agora eu entrei em crise existencial, porque eu não sei, tá? Mas comece a experimentar fazer essa pergunta, se conectar com isso. Porque vai começar a vir essa resposta de quem eu sou. E uma coisa que você falou, né, Judi? Viver e não... estar no presente, viver aquele momento. Não é ficar só projetando para o futuro. Tem uma estatística global que mostra que as pessoas que estão buscando felicidade, elas tendem a ser 47% mais infelizes que pessoas que não buscam. Pera, né? Calma aí. Pessoas que buscam felicidade tendem a ser 47% mais infelizes do que quem não busca. Que quem não busca vive, né?
Exato. Porque elas estão buscando, elas não estão... Não, eu preciso, por exemplo, né, igual a gente estava lá, eu preciso estar com esse mestre, eu preciso estar com esse mestre, eu preciso estar com esse mestre. E aí, quando ela chega lá, ela fica tanto no... eu vou tirar foto, e eu vou fazer, e eu vou... E aí ela não viveu. E aí ela fala, nossa, eu preciso estar com a minha família. E aí quando tá... E é tanta coisa, e ela tem que... então eu preciso preparar isso, preciso... E é tanta coisa para que aquela experiência seja perfeita, né? Que ela esquece de viver. Quando passa, já foi. Então ela fica buscando a felicidade em vez de viver a felicidade. Não é ponto de chegada. Ponto de chegada é caixão. Então, assim, legal, hoje, né, dá pra parar e, né, tô no meu caminho ali, né, tô descendo a serra, e eu vejo uma paisagem bonita, para e tira foto, sabe? Mas isso é na vida. Sim. Isso é na vida, é degustar, é saborear. Já viu que eu tive a experiência de por muito tempo da minha vida, comer. E não me nutrir. Comer, né? Já viu que, às vezes, a gente come... E aí tem gente que fala, eu almocei hoje, né? Eu tinha uma coisa de falar assim, eu lavei o cabelo? E eu ficava, eu lavei ou não lavei? Eu tomei banho hoje? Eu tava no meio do banho, eu falei, eu lavei o cabelo? Né? Pra mulher, acho que é um pouco mais, que tem cabelo comprido, deixa eu ver, né? Tá oleoso, tá cheiroso, não tá, né? Mas eu tava com o cabelo, eu lavei o cabelo? E eu falei, nossa, eu não tô, eu tava reunião, não sei, tá consciente. E aí um professor, né, quando há uns 15 anos aí eu fiz um curso, uma formação em Reiki, e aí o professor falou assim, o momento do banho não é momento de pensar em outra coisa, você está no momento ali com água, com matéria-prima, com sabonete, canaliza a sua energia para se curar, para se tratar, para se amar, usa aquele momento como um momento de cura para você. Eu falei, caraca, é o meu momento de bater pauta da reunião, entendeu? Né? É brincadeira, mas assim, eu tinha... Quando eu morava na casa dos meus pais, vira e mexe, chegava assim, Thiago, você estava fazendo conta? Eu falo, por quê? Porque na frente da privada do banheiro, o azulejo estava com os cálculos que eu estava ali sentado. Eu falei, não vou perder tempo. Eu ia calculando, e aí esquecia de apagar, estava marcado de lápis no azulejo do banheiro, assim, alguma coisa que eu estava fazendo cálculo, anotação. Da cabeça. E eu falei, nossa, não, pera. E se esse momento do banho for um momento de autocura, de amor próprio, sabe? E se dá, não precisa ser... Se dar um presente, não é... Quando a gente é uma pessoa especial e fala, vou dar um presente, mas presente não é comprar alguma coisa, sabe? Nossa, hoje eu vou fazer um chá. É estar presente. Eu vou fazer alguma coisa. Mas para e toma o chá. Não é o fazer, né? Aí você coloca o chá... Eu adoro chá de melissa. Aí à noite, assim, às vezes tá... Aí coloca aí, já começa aquele aroma na casa. Então, já começou ali, né? Você vai, escolhe, coloca a erva. Né? E ali já começa a terapia, né? Se não for fazer terapia com a gente, faz seu chazinho. Tá tudo certo. Já começou a terapia. É um momento de parar por você. E realmente se dá 10 minutos. 5 minutos, né? Eu vou tomar um café, ótimo, não gosto de... Toma seu café. Faz o café. Ok, mas faz, né? Eu gosto de moer o grão, eu gosto de colocar ali na minha... Pesar, né? Eu peso o meu grão, eu vou, peso o papel aí, 5 gramas. Então, não é o ritual do que está fazendo, eu estou fazendo um ato de amor, né? Eu nunca fui muito vaidoso. Eu tinha preguiça de pentear o cabelo. E aí eu comecei a fazer um... E eu falava, vou rapar a cabeça. Mas deu trabalho. Quando eu tinha a cabeça raspada, tinha que dar trabalho. E aí eu comecei a fazer um negócio. Quando eu comecei a pentear o cabelo, eu falava, eu me amo e me cuido. Eu me amo e me cuido. E eu comecei a tornar como um ato de amor e cuidado. Eu não gostava de cozinhar. E aí eu comecei a cortar cebola e eu me amo e me cuido. E eu me emocionava. Inclusive, chorava ali e tal. Falando, nossa, eu me amo e me cuido cortando cebola. Mas cortar cebola é fácil chorar, né, gente? Então, cortando cebola eu me emocionava muito frequentemente. Só cortando cebola. Mas nos outros momentos eu ficava, eu me amo e me cuido. E eu comecei a preparar refeições. E foi onde eu comecei a entender a diferença de comer e me nutrir. De estar satisfeito e estar cheio. Eu comia e ficava cheio. E eu comecei a me nutrir.
Mas eu comecei a me nutrir escolhendo o produto, cortando. Só que não é o ato. Enquanto eu fazia o meu mantra. Eu me amo e me cuido. Eu me amo e me cuido. E repente o meu cabelo, eu me amo e me cuido. Eu me amo e me cuido. E eu fui fazendo essas coisas. Eu me amo e me cuido. Um ato de amor e um ato de cuidado. Então, quando você está fazendo, que não seja fazer... Repete o seu mantra. Eu me amo e me cuido. Eu me amo e me cuido. Porque eu mereço. Simples assim. Ô, Ti, e você estava falando, eu lembrei de uma coisa, que você estava um pouquinho, agora que você começou a falar disso, o lance de ser divertido também, né? Que isso eu falo que eu aprendi com o Edu, isso foi em 2012, quando eu fui fazer uma palestra, e eu estava na parte mental, na parte técnica, assim, sabe? Eu preciso, e eu lembro que eu liguei pro Edu, e o Edu falou, aí ele falou, se precisar pode me ligar, aí eu liguei pro Edu, e o Edu falou, tá tudo pronto, né? A palestra tá pronta, tecnicamente tá tudo certo, tá? Ele falou assim, Ju, a única coisa que você tem que fazer é se divertir. E eu ia fazer a palestra numa empresa que eu já tinha trabalhado há muitos anos atrás. Então, era a minha primeira palestra e ainda para um público que tinha sido meu gerente, diretor. Tem aquela coisa, né? Tem um contexto, tem uma pressão ali. E eu lembro disso até hoje, assim, sabe? Eu lembro que o pessoal, quando eu acabei, eu fiz 2 palestras no mesmo dia, porque eles precisavam de dois horários. E eu, quando eu acabei a primeira, eu falei, cara, que tesão isso aqui, sabe? Aí fiz a segunda e tal, e eu lembro que desde esse dia, e eu falo isso o tempo inteiro, em live, tudo que eu faço, eu falo isso, que o que virou a minha chave, assim, para tudo que eu faço hoje é isso. Essa questão da presença, mas mais do que a presença, porque a presença é básica, é a diversão. É curtir, saborear. Saborear. Tipo, eu tô gravando um podcast, eu tenho que gravar o podcast. Não, eu escolho gravar o podcast. Né? Tipo, eu escolhi gravar, né? O Tio recebeu um convite, ele escolheu estar aqui para gravar. Sim. E a gente escolhe se divertir. Ou podia fazer aqui só perguntas e respostas, um negócio super chato para produzir um conteúdo. Então, eu acho que... Espero que vocês estejam achando legal. Tanto quanto a gente, porque né? a gente tá curtindo pra caramba aqui, tá? Então, assim, acho que esse é um ponto que eu quero deixar também para as pessoas refletirem. Tirar o tem o quê, né? E colocar realmente, eu quero fazer isso. E saber que a gente está recebendo sempre um convite, como você falou. Eu sempre falo de eu escolho. Eu escolho, né? Eu escolho fazer isso e eu escolho me divertir fazendo isso. Às vezes, quando a gente sai de algum treinamento, o pessoal fala, nossa, gente, como é que a gente, né, trabalha com vocês, né? Porque, cara, vocês se divertem, a gente olha pra vocês, vocês estão rindo. Isso curte. Que a gente tá nos bastidores, dorme menos que a galera, tem tudo isso. Porque senão, isso é uma parte da nossa vida. Se a gente não deixar isso leve, divertido, né? A própria equipe, que chato. Quantos lugares a gente já foi, né? Nossa. Que fala, cara, eu tenho que trabalhar com essa pessoa, né? Tipo, seu karminha, vai lá. Ok, tudo certo. Então, acho que assim, é um ponto pra gente realmente ficar muito atento, né? Dessas escolhas e... Isso que te falou do autocuidado, né? Eu me amo, cuido. Tudo que você for fazer, tipo, você vai beber uma água, por exemplo. Cara... Sabe, eu tô hidratando meu corpo. E teve um outro ponto que você falou que eu lembrei, você tá falando do banho, né? Hoje de manhã, eu já falei isso algumas vezes, eu tenho o hábito de sempre agradecer. Tipo, quando eu faço xixi, eu agradeço por fazer xixi. Quantas pessoas não podem fazer xixi, sabe? Eu já tava... levantei, fui me arrumar de manhã e tal. E aí, quando eu dei descarga assim no banheiro, eu agradeci porque eu tinha água encanada. Porque eu falei, quantas pessoas não têm uma água para dar uma descarga, para escovar um dente... para tomar um banho. E aí, as pessoas, como a gente tem isso, né? Pra gente, graças a Deus, isso é abundante aqui, a gente não agradece, a gente não se dá conta disso, né? Então, assim, coisa simples. Mas hoje eu tô lembrando disso, que hoje de manhã eu fui me preparar pra me arrumar pra vir pra cá, e aí aconteceu isso. E eu falei, cara, gratidão por ter água aqui, por eu poder me preparar, sabe? Assim, e aí eu tava me maquiando, tava me olhando no espelho, sabe? Então, assim, o quanto a gente estar consciente e se divertindo no que a gente faz, deixa a nossa vida mais leve. Eu percebo isso na prática, assim, sabe? Em coisas simples, lavando louça, né? Eu falo que lavar louça às vezes é uma meditação pra mim, assim, sabe? Mas não é só pra você, tá? Pra você. Não é só pra mim, não. Eu nunca gostei de lavar louça. Tá. Sempre detestei lavar louça. E aí, tava eu lá, bonitão, fui estudar os caras lá. Tava no meio de uma palestra do diretor do Facebook gringo, e aí o cara falou assim, as nossas últimas pesquisas junto ao MIT mostra que se você precisa tomar uma decisão, vai lavar louça. Sabe, tô com um monte de problema, com umas coisas, não tô achando a solução do problema. Sai e vai lavar louça.
Porque você tira... Sim. É coisa que a gente já sabe. Aí você tira o teu consciente para trabalhar naquilo, o teu consciente, o teu corpo começa a se movimentar para lavar a louça. E o teu inconsciente começa a buscar a solução daquele problema. Então, ele vai conectar todos... O que é algo complexo, né? Plexo é ligação. E algo complexo é algo que exige muitas ligações, né? A pessoa não sabe... São as sinapsezinhas que tem que se juntar lá. Então, algo que é complexo, e geralmente um problema é algo complexo, né? Então, exige muita ligaçãozinha. E é difícil fazer essas ligações pro nosso cérebro. Dá um pouquinho de trabalho, gasta uma energia. Então, conscientemente dá bastante trabalho, porque você tem que buscar muita coisa. E aí você sabe, eu vou lavar uma louça. E quando você tá ali consciente em lavar a louça, o teu subconsciente começa a fazer essas ligações de uma forma absurdamente mais rápida que você. E aí quando você, no meio da louça, você tem uma sacada, né? Então o pessoal começou a levar marmita para poder lavar o potinho ali, né? E aí eu comecei a fazer isso. Puta, eu tô meio... Vou lavar a louça, tal. Então a gente começou a fazer algumas coisas nesse sentido. Então super funciona, tá? Não é só você, tá? Que bom. O MIT comprovou isso em pesquisas, tá? Nossa, é dois momentos. É lavando louça e tomando banho também. Que você tá falando de tomar banho. Tipo, a hora que eu relaxo, tipo, vem os cliques, né? Vem os insights. E você falou do Edu, né? De falar isso. Ele tem uma capacidade de sintetizar em uma frase coisas que às vezes a gente faz super... Eu fui curso com o norte-americano, a Joy of Business, para aprender o prazer dos negócios, não sei como ter prazer, que o prazer, a diversão, o movimento, a energia de negócio. Aí fui fazer formação com os caras, aquela coisa tudo. E aí, ok, né, eu aprendi muito. E aí, uma vez, o Edu tava descendo de um palco e eu ia subir, né? Puta, depois do cara, né? Como é que você sobe? Quem já viu no palco, né? E aí eu subi, eu falei, alguma recomendação? O que eu faço? Né? Porque ele já tinha sentido a plateia, eu falei, assim, já tinha o meu conteúdo, mas o que eu faço? Ele falou, se diverte. Sobe lá. Ok, curta. Eu falei, ok. E aí, o cara tem uma capacidade de em uma frase sintetizar uma formação. Né? Curte. Assim, tecnicamente falando, né? Assim, neurologicamente falando agora. Quando eu tô tenso, eu tenho o quê? Tenho é obrigação, dever. Então, existe um certo e um errado. Tem um peso, um certo e errado. Quando eu começo a colocar essas coisas, eu coloco medo de errar. Não posso errar. Vem o perfeccionismo, vem a cobrança. Isso tudo é muito rápido, né? Milissegundos acontece. Quando isso acontece, minha mente vai falar risco, né? Risco, perigo. Começa a liberar cortisol. Né? Bioquimicamente falando, eu começo a tensionar a musculatura. Então o pescoço fica tenso, o ombro fica tenso. Nossa, eu tenho dor no corpo, Thiago. Tá. Dá uma olhadinha, né, no nível de cortisol aí, né? E aí eu começo a ficar muito tenso, a musculatura enrijece, né? Todo mundo, né, é boi indo para abate, né? Por que eles fazem com que o coitadinho do bichinho não saiba que ele vai ser abatido? Porque se ele for, ele vai liberar adrenalina e a carne vai ficar dura. Né, por conta disso, um monte de química nociva, algumas vezes tóxica, né? Então aí o bichinho não pode saber, coitado. A gente é a mesma coisa, é como se se eu vou tenso por uma situação, vou preocupado, vou no tequenês ali, né? É isso. Eu vou tenso e eu tô liberando, carregando o meu corpo, sobrecarregando, bioquimicamente falando, de um monte de porcaria, um monte de toxina. Então eu tô trazendo um monte de toxina para alimentar o meu corpo. Eu estou me envenenando nesse processo. Então, eu vou ter menos energia, eu vou estar mal, eu vou estar menos disposto, vai dar dor, vai dar tensão, eu vou ficar meio travado e tal. Quando eu decido curtir, aí a minha mente fala, opa, é legal, é prazer, é diversão. E aí começa a serotonina, a endorfina, e aí fica gostoso, fica legal, fica bacana. E aí o nosso cérebro gosta de gostosinho. Né? Ele gosta de gostosinho, né? Por isso que as pessoas querem comer um docinho, um chocolate, eu quero serotonina. Na verdade, seu cérebro está pedindo serotonina, aí você vai, quero comer um chocolate, né? E aí vai com um monte de outras coisas junto, né? Tem um pouquinho de serotonina, um monte de tranqueirinha junto lá. Sim. Mas ele está pedindo isso. E aí o cérebro gosta de gostosinho. Aí ele fala, nossa, isso é gostosinho. E a tendência é que você tenha vontade de fazer mais. Tenha facilidade de fazer mais. E seja natural.
E aí, quando é mais natural, sou eu. Sim. E a nossa energia de essência é magnética. Eu tenho certeza que você, eu, todo mundo que tá assistindo, ouvindo, já passou por uma situação de... A pessoa, às vezes, ela não falou nada, mas ela passa e ela tem uma presença magnética. É uma loucura. A pessoa passa e fala... Você olha e fala... Não é o padrão de beleza que mais me agradaria, não é um estilo que me agradaria. Ela não falou nada que especificamente... Né, que me chamaria atenção num padrão X. Você começa a comparar os padrões e fala, nada disso é exatamente o que eu diria que é o lance. Mas ela tem um borogodó, né? Tem um negócio ali, tem alguma coisa, né? Tem um sex appeal. E às vezes é uma roupa normal, às vezes ela não tá... para seduzir, não é isso? Mas ela é magnética, ela tem presença, ela entra e as pessoas olham para ela, chama atenção. Não é necessariamente sexual, mas ela chama atenção. Ela fala, nossa, tem alguma coisa aqui, tem um lance. Né? O que é isso? Ela está na presença. Energia de essência, né? As pessoas são atraídas por essência. Essência, energia é luz. Eu tô luz. E aí é igual mosquitinho que vai para a luz, né? As pessoas são assim, o ser humano é assim, porque a nossa tendência é de luz. Então, quando eu vejo alguém que está em essência, ele está irradiando uma luz que cognitivamente eu não vejo, mas eu sinto. Mesmo que eu não esteja consciente, eu sinto. Então, isso aqui é familiar. É isso, né? Porque é uma luz que tá em mim também. Eu só... Sabe quando a gente pega uma lanterna, acende e fala, ok, tô enxergando. Aí eu pego essa lanterna e jogo uma coberta por cima. A tendência é que ela seja bem pouquinha luz aparecendo. Aí eu vou e jogo mais uma. Aí eu jogo mais 2, 3, 4... E eu cubro e jogo um monte de coisa por cima e sento em cima. Né? Eu falo, vou ficar por aqui. Eu falo, nossa, mas eu não tenho luz, né? Vejo as pessoas... Não, às vezes eu estou escondendo muito, né? Mas todos somos, em essência, luz. E aí, quando eu vejo isso, o que eu estou vendo é a essência da pessoa, alguém que está em essência. Eu falo, nossa, mas essa pessoa, ela fala de um jeito, ela age, ela anda... Não é nada, você tecnicamente demais, anda torto, né? Sabe assim? Olha o intervídeo. Exato. Não é nada disso, mas ela está em essência. Então, o que você está vendo, sentindo essa essência. Né? Um grande líder espiritual, um grande líder de uma empresa, um grande vendedor que conecta ali, você vai ver que muitas vezes essa pessoa, que é natural, coisa quando eu falo, nossa, por que acontece tão... Como é que ele vende tanto, né? Está em essência. Está em essência. As pessoas conectam, falam, nossa, tem alguma coisa aqui. E aí, às vezes, confunde, acha que é alguma outra... Não, mas... é só isso. É isso. É isso. Tá Se reconectou consigo. Ô, Ti, eu tava te ouvindo, eu falei, queria mais umas 2 horas de podcast, mas precisamos fechar por aqui, né? Eu vou fazer 2 perguntas. Primeiro, antes de falar isso, assim, aprendi muito e foi, pelo menos pra mim, tá sendo muito divertido, porque ainda não acabou. E geralmente eu fecho com 2 perguntas, tá? A primeira é se você tem alguma dica de livro, de filme, de experiência, enfim, algo que você fala, putz, isso aqui é né, dentro desse contexto que a gente está falando, vai trazer alguma reflexão, algo para a prática, para as pessoas? Tem algo, pode ser mais de um, assim, que você indica, que foram importantes para você nessa trajetória? Tem muita coisa legal, né? Acho que uma tendência que é mais fácil para a gente... para eu me reconectar comigo, é fácil tem que tirar essas cobertas, né? Para poder olhar para a luz. Uma das coisas que eu recomendo, um olhar, principalmente no social, mais prático, né? Terreno, é um livro do essencialismo. Tá. Né? Porque assim, às vezes a gente está no momento do excesso. E aí, quando eu tiro o excesso e eu entendo o que é essencial, eu começo a poder ter um espaço de olhar para a essência. O que é essencial, o olhar do que realmente é essencial, me dá mais facilidade de olhar para a essência. Às vezes a gente não consegue olhar porque a gente está muito sobrecarregado. Tem uma música que o Ed Vedder canta, que ele fala assim, quando você tem mais coisas do que você precisa de mais espaço para colocar mais coisas, né? De coisas que você não precisaria. Um espaço que você não precisa para colocar coisas que você não precisaria. E aí, quando a gente entende o que é o essencial, ele vem nesse olhar, nessa busca.
E essa música é trilha de um filme, que é o Into the Wild. Eu não sei o nome em... Na Natureza Selvagem. Natureza Selvagem? Na Natureza Selvagem. Na Natureza Selvagem. Legal. Esse é um filme interessante. Não é pra ficar na bad. Né? Mas esse é um filme pra olhar assim, alguém que saiu, quebrou padrão. Né? Não precisa viver de luz, sair, né? Mas alguém que quebrou padrão e viveu a sua própria escolha. Então, às vezes é legal a gente olhar pra isso pra falar assim, nossa, não precisa ser radical dessa forma. Mas é legal entender isso, porque dá uma liberdade. Às vezes a gente tem essa vontade, mas sente que não pode romper com esse padrão. Esse é um filme que eu acho que traz uma reflexão gostosa, bacana, para estar consciente. Não precisa ser radical, mas você pode quebrar. Pegar o essencial, né? Exato, o essencial. Busca a essência, medita em cima disso. Tem um livro que ele é muito pequenininho, ele é muito simplesinho, é uma historinha bem bonitinha. E esse foi um livro que me marcou na minha vida, assim. Eu estava num momento de ruptura e ele me fez olhar para isso, porque eu estava num momento de grande insatisfação lá atrás. Muito. E ele chama Fernão Capelo Gaivota. Nossa, até arrepiou. Eu amo esse livro. Eu adoro. É um livro muito simplesinho. É uma leitura assim que você vai sentar em uma lida, você já leu. Uma horinha, rapidinho. É muito rápido. Mas ele vem nesse contexto de assim, a gaivotinha fala, cara, não é possível que a vida é só ficar aqui pegando o peixinho e comendo aqui, sabe? Resto de peixe, né? Resto de peixe, migalha de pão, não sei o que. Cara, será que a vida é isso? É só ir lá comer e resto de peixe e ir pro próximo dia, né? E esse livro me fez refletir muito sobre a minha vida mesmo. Eu tava ali, multinacional, aquela coisa, e eu falei, puxa, eu acho que eu tô com migalhas de coisas, resto de coisas aqui. E me fez refletir muito. E eu falei assim, cara, eu quero algo mais, eu quero algo além. E foi uma abertura pro início de um novo ciclo para mim. Ele é muito simplesinho, mas eu meditei de forma muito profunda nele. Então ele foi uma grande ruptura. Você já assistiu esse filme? Eu não assisti o filme, eu só li o livro, assim, eu li algumas vezes. Lindo o filme. Eu sei que tem o... Tem o filme. Você tava falando, tava vindo a música na cabeça, assim, é um filme que eu não vou falar agora porque... E as músicas são muito bonitas. Mais uma hora. Eu já ouvi as músicas também. São lindas, lindas. Fantástico. Você tá falando, eu tô inteira eu meditei várias vezes sobre essa música e chorava sem cortar cebola. Era uma coisa, assim, eu meditei de forma muito profunda ali, porque... E ele traz esse conceito, né, porque... Essa jornada de busca por si, ela vai trazer uma sensação de estar sozinho. Em algum momento vai vir essa sensação de eu tô sozinho, de solidão. Mas em algum momento a gente tem que sair da multidão para poder se conectar consigo. Sim. Então, tem um momento de dor. Sim. Né? Assim, na minha concepção, tem um momento de dor de sentir essa solidão. Ela é rápida, mas ela dói ali, né? Um pouco. E em algum momento você tem que você vai ter que, sabe... Quando você marca um date com crush, né? Hoje em dia, né? Eu marcava encontro com a paquera. Mas você marca um date É a mesma coisa. Tá, gente? É por aí, né? Então, você marca um date com crush. E aí você leva a sua família, seus amigos, né? Pera, você não quer um affair? Então, faz um momento de intimidade. E às vezes é esse momento de intimidade consigo. Então, às vezes, a tendência é de sentir um pouquinho dessa dor, de estar sozinho nesse olhar e falar, cara, será que tem alguma coisa a mais? E tem. E às vezes a gente acha que a gente está sozinho. E aí, quando a gente bate as asas e vai um pouquinho para frente, a gente vê que tem uma galera do lado de lá e a gente volta e fala, pô... Vamos voltar e avisar isso. Então, esse foi um livro que me marcou assim... Essa metáfora me marcou na minha história de vida. Né? E eu tive essa... Depois de ler esse livro, eu tive uma experiência... Né? Não foi lendo o livro, mas depois de ler o livro, eu tive uma experiência dessa conexão com o divino. De sentir uma conexão que foi a mais forte e profunda que eu tive até então. Com o divino, de olhar assim e falar, cara, essa é a missão, é isso. E falar assim, de me ver falando, me deixa voltar, porque eu quero realizar assim, de muita urgência por isso. E de urgência de vida. E foi assim um marco na minha história. Então, eu recomendo esse livro. Ele é muito simplesinho, mas ele traz uma reflexão profunda. E já que a gente está falando sobre isso, então, já, né, de viver aí, pensa que você recebeu, então, essa é a última pergunta, Ti. Você recebeu, você sabe que você vai partir amanhã, né? A gente estava falando disso esses dias. Você sabe que você vai partir amanhã e você pode deixar uma mensagem só para todas as pessoas no mundo, elas vão receber essa mensagem.
que mensagem que você deixaria? Perfeito. Eu diria, vai, esteja em movimento e curte a jornada, sabe? É esse estar em movimento. A vida é essa jornada e estar em movimento é estar vivo, é o natural. A nossa natureza é essa, né? A árvore, ela cresce, ela floresce, as folhas caem e é movimento. Tudo na natureza, tudo é movimento. Entrar no meu fluxo é entrar no meu movimento. Então, estar em movimento é a busca ativa de estar em conexão consigo, curtindo de forma amorosa. Gratidão, Ti. Você falou essa frase, eu lembrei de uma que fala o seguinte: se você não está crescendo, você está morrendo. Né? Então, se você não está se movimentando, se a gente olhar para a natureza, é isso, né? Uma planta que ela não cresce mais, eu falo assim, né? Então, eu acho que a gente olhar para a gente, né, com essa amorosidade, entender que às vezes a vida pede um movimento não tão confortável, mas ainda assim é um movimento. Então, que a gente aceite esse convite com a consciência que a gente está aceitando, né? E a gente depois, esse convite depois pode abrir muitos outros. Então, quero te agradecer por você ter, né, topado aqui essa experiência. Sabe que eu ficaria mais horas aqui contigo, tive que me conter aqui. Nos conter aqui, né? Mas tenho certeza, assim, que pelo menos para mim foi muito enriquecedora essa troca toda aqui, né? A gente... E é muito especial estar gravando hoje, você sabe disso, né? Acho que tinha que ser hoje essa gravação. Tinha que ser hoje. E em diversos momentos que você estava falando, eu me senti muito emocionada mesmo, assim, sabe? Eu acho que para quem vai receber esse conteúdo, essa energia, né? Que receba realmente como alma pura, como um ser espiritual que está numa jornada de evolução. Lembrando que a gente acerta, que a gente erra, mas que faz parte da jornada, né? E que é sempre importante a gente ter pessoas assim que caminhem com a gente nisso. Então, eu sou muito grata por você fazer parte dessa minha jornada. E para quem está assistindo aí, deixa um comentário no YouTube. Né? No Spotify não dá. No Spotify dá no máximo você deixar 5 estrelinhas para aumentar, né, a audiência aí. Mas no YouTube você pode deixar comentários. Então deixa um comentário pra gente, né? Segue o Ti nas redes sociais aí, porque tem um conteúdo riquíssimo. O Ti é um cara comprometido ali, consistente. Todo dia ali eu olho e tem alguma coisa, algum conteúdo para realmente contribuir com as pessoas. Então, realmente muita gratidão por essa experiência, viu? Espero que a gente possa fazer outras. E compartilha também, né? Você ouviu, pô, foi legal pra caramba. Tem alguém que você sente que precisa, nossa, a pessoa tá precisando, manda. Tem alguém que você fala, não é que precisa, é que essa pessoa merece. Manda pra ela. E tem os inimigos, manda pra ver se a pessoa evolui. Pronto, já limpa os karmas. Resolve isso logo. Já trata assim, manda, que a pessoa vai evoluir, vai virar melhor. Às vezes você vai ver que fala, nossa, como essa pessoa tá iluminada. Foi aquele podcast. É verdade. Ó, eu duvido que você mande pelo menos, eu acho que se você fazer nessa análise que o Ti fez, pelo menos umas 15 pessoas aí vai ter nessa lista, né? Se não tiver isso, pô. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente aqui. A gente se vê no próximo episódio. Ti, gratidão. Gratidão, Ju. Namastê. Namastê.